Este é o Roy Hunters número 100. E para comemorar essa marca, separamos os 5 melhores insights que já tivemos ao longo desses 100 episódios. No podcast de hoje, vamos relembrar o fim do tráfego pago, nosso episódio mais comentado. Também o encontro com Thiago Nigro e Breno Perrucho. Além, é claro, do episódio que ajudou nossos ouvintes a fazerem leads 50% mais baratos. Ouça agora no Roy Hunters. É muito fácil você começar sozinho hoje, mas você tem uma limitação. Então, quando eu comecei, por exemplo, eu não sei editar vídeo. Então, a Camila começou editando vídeo pra mim. E aí depois, a gente foi profissionalizando, contratei um editor. Então, os vídeos eu já tinha uma pessoa que editava. Depois eu tinha a mesma pessoa que me filmava. Depois eu tinha uma pessoa que ela interagia nos comentários e produzia o SEO. Depois eu tinha uma pessoa que começava a atender os clientes por e-mail. Depois eu tinha uma pessoa que vendia. Depois eu tinha uma pessoa que começou a me ajudar a buscar parcerias. Então, cara, eu fui buscando coisas que foram me complementando. Por isso que eu cresci mais do que outras pessoas que não foram tão empreendedoras. Mas, cara, você atingiu o ápice, assim, eu acho que você consegue atingir o ápice sozinho, mas você não consegue se manter lá. Porque para atingir o ápice, às vezes um golpe de sorte te ajuda a chegar lá. Sim. Mas para se manter, você precisa de um time. É que eu vejo que talvez tu tava disposto a construir o negócio, né? E às vezes eu vejo tava com cabeça de empresário, igual ele falou. Ele veio de negócio. Mas é isso que eu penso, que a galera do conteúdo é tipo o cara que tá na Globo, é o cara que é artista de um filme, é o cara que tá na rádio. Ali, às vezes que o cara quer, o objetivo dele é mais seguidor, ele não tá pensando no business model ali, não, né? ele gosta de produzir conteúdo, entendeu? Sim. Gosta de fazer aquele assunto. E aí, às vezes, tu fornecer o back-office faria sentido. O que é esse negócio, então, que tu tá querendo dar escala pro teu braço? Como é que tu tá conseguindo dar mais escala ao teu trabalho hoje e sair menos da tua dependência? Que é pelo que eu percebo, esse é o momento que tu tá. Cara, eu tava nos Estados Unidos agora e me fez uma pergunta muito interessante. Simples, mas muito interessante. Eu tava falando sobre os números, né? A projeção que a gente faria no Primo esse ano. E ele falou, que legal, esse número é bem respeitável. Mas esse número, no ano que vem, ele vira base, né? Eu falei, caraca, uma parte sim, uma parte não. Né? Então, qual que é o grande desafio? E dos influenciadores e marcas, de uma forma geral, é que se eles quiserem crescer, eles precisam transformar a receita que eles fazem em base. E não construir em teto. em cima disso, né? Exatamente. E nenhum influenciador, claro que eles têm as exceções, mas tirando as exceções, nenhum influenciador faz com que a sua receita vira base. Todos eles têm receitas que depois viram zero no outro mês. Né? Então, isso é uma grande dificuldade. E foi por isso que a gente começou a lançar produtos que geram ARR, né? Uma receita recorrente. Então, o meu momento hoje é de conseguir fazer esse shift. A gente vem conseguindo. Hoje, a gente está projetando para esse ano já com que 50% da nossa receita, de 50% a 60%, seja uma receita que vai virar base no ano que vem. E profissionalizando o nosso negócio também. Né? Então, a gente precisa solidificar nossas linhas de negócio, a gente precisa fortalecer o nosso time, colocar mais gestão no nosso negócio. Então, esse é o nosso momento hoje. Primo, uma dúvida. Como que você escolhe quais verticais ir, além de finanças? Que isso é uma coisa que eu sempre fiquei curioso. Por que fazer uma parceria com o Perini, com o Joel? Por que essas pessoas? Por que essas verticais e não, sei lá, fitness? Esse é o lance que a gente fala também, que eu tenho muito medo de diversificar e perder o foco. Só que às vezes tu não fazer outra coisa também é ruim, sabe? Como é que tu decide qual que é o ponto ideal? Não, cara, legal. Isso foi um puta processo de aprendizado, porque a gente já entrou em outras coisas também e depois se arrependeu. A gente olhou e falou, puta, cara, isso aqui não tem muito a ver com a gente, né? Mas como que a gente toma a decisão de entrar em alguma vertical, alguma coisa assim? A decisão ela tem a ver com um diferencial competitivo que a gente como grupo pode apresentar. Então vamos falar de finanças primeiro. A gente fundou a Finclass. A Finclass ela tem 3 pilares, né, pra gente. É um pilar de os melhores professores, é um pilar de os conteúdos mais cinematográficos que existem e um pilar de tecnologia e preço baixo. E é muito difícil você conseguir essas 3 coisas juntas. Porque quando você tem os melhores, alguma coisa assim, você vai pagar 50 mil reais no negócio. É 100 mil reais no negócio e tal. E a gente cobra R$39,90. E como que você faz isso? Você precisa de escala. A gente tem escala no grupo. Nem todo mundo tem escala. Mas, como você vai conseguir os melhores? Você precisa de grana e você precisa de networking. E a gente tem não só essas 2 coisas, como sócios e um relacionamento no mercado que nos ajudam com isso. Então, como a gente foi pensando no que poderia criar barreira de entrada, a gente entendeu que finanças faz muito sentido pra gente. Fora isso, a gente tem eu e o Perini como, digamos, a distribuição em finanças, que somos algumas das maiores distribuições do mundo em finanças. E qual que é o maior desafio de um negócio de ticket baixo e escala? É o CAC, né? O custo de aquisição.
e a gente consegue um CAC zero muito escalável, né? Então a gente tem uma grande barreira de entrada. Existe, né, a possibilidade, mas é difícil alguém competir igual a gente em finanças. Então é um puta diferencial. É o moat, né? A gente tem um moat aqui no nosso caso. Então, por isso que a gente entrou em finanças. Depois disso, a gente falou, poxa, vamos entrar também em marketing digital. Por quê? Porque, cara, eu tô bem próximo do mundo de marketing digital, conheço alguns dos maiores lançadores, alguns dos maiores lançamentos, e eu vejo que os lançamentos que eu já fiz como na marca Thiago Nigro foram alguns dos maiores do Brasil. E eu não tô falando nem de receita, eu tô falando de margem. E não só eu, mas os nossos sócios já fizeram alguns dos maiores lançamentos do Brasil. A gente conhece todos os maiores lançadores do Brasil. A gente conhece, cara, ou quase todos, a gente conhece quase todas as maiores empresas do Brasil. Então, cara, peraí, a gente tem a distribuição, não tem uma grande barreira de entrada para você entrar nisso, e a gente tem um baita know-how nesse mercado. E as pessoas gostariam muito de aprender, e eu entendo que é uma tendência secular. Legal. Né? O marketing digital é uma tendência secular. Tentar fazer um racional aqui que eu acho que é importante e é um bom insight pra galera, que a priori o que tu tá dizendo pra nós, então, é que tu já tem uma receita, já tem uma audiência que custeia toda a operação e a tua ideia é criar um produto paralelo que tu vai vender pra essa mesma audiência que tu já pagou por ela de outra forma, com outro business. Esse papo de CAC zero gerou uma treta um tempo atrás aqui. É que a gente já discutiu esse assunto aqui, mas é isso, né? É isso que tu tá falando. Não quer dizer que ele é zero, quer dizer que tu já pagou ele, esse cliente, com uma outra, o negócio... Não, cara, é que assim, ó, eu não sei qual foi a treta, tanto vocês foram assim, mas qual que é o ponto? Quando eu digo CAC zero é uma força de expressão em que existe o tráfego orgânico e o inorgânico, né? E uma coisa que a gente está masterizando aqui no grupo é o tráfego orgânico, né? Existem 2 palavras-chave no nosso grupo, para todo mundo. Só 2 palavras-chave para todo mundo: crescimento e relevância. Essas são as nossas 2 palavras-chave aqui no grupo, para todo mundo. Se a gente continuar crescendo e continuar relevante nos segmentos, a gente continua tendo um negócio que tem perpetuidade, tá? Então, como a gente continua crescendo e a gente criou uma máquina de crescer e de se manter relevante, né? O nosso CAC, ele vai ser muito mais baixo do que qualquer tráfego pago. Então, já paguei por isso, de certa forma? Já paguei meu time, já produzi os conteúdos e tal, continuo fazendo, mas é muito mais baixo que as outras coisas. Mas dentro desse conceito, sim, já paguei, né, por essa base. E o que aconteceu foi que, como a gente começou a crescer e extrapolar o nosso segmento, o nosso nicho, só no Instagram do Thiago Nigro, a gente tem 5,2 milhões de seguidores. Na Bolsa, a gente tem 3,6 milhões de pessoas investindo. A gente tem uma estimativa que 2/3 das pessoas que investem na Bolsa me seguem no Instagram. 2/3 disso vai dar 2,4 milhões. Então eu tenho aqui, quase 3 milhões de pessoas que não investem na Bolsa. Uma característica em comum do nosso público é: todos querem vencer na vida. Ou, sei lá, ganhar mais, né? Então, é natural que essas pessoas acabem parando em marketing, né? Porque por algum motivo, as pessoas do marketing digital também me seguem. Só que não só eu, seguem o Perini, seguem a Ju, seguem o Joel, né? Legal. Porque o marketing digital, ele é para todo mundo. Legal. De fato, né? E foi muito legal que você falou agora, porque é uma coisa que a gente teve até uma discussão também, que era, cara, o tráfego orgânico. Ele faz... Cada vez mais o Google e o Facebook vão ficar mais caros. A Ambev, a gente tá falando até com a Renata Vick, né, que ela falou que vai pegar o tráfego dela e vai jogar todo em Google agora e Facebook. Isso tem a ver com essa correção que ele falou, né? Tá aí um movimento Exato. Que vai corrigir essa margem aí, vai corrigir essa margem. E aí o que vai digital. fazer diferencial? Quem sabe fazer tráfego orgânico. Porque quem não tiver tráfego orgânico, e o cara que vive só de tráfego pago vai ficar cada vez mais exprimido. O cara que tem 100% de ROI vai para 70%, vai para 50%, até o ponto que ele já tá tomando prejuízo. Se ele não tem tráfego pago, se ele não tem engajamento, se ele não tem um público cativo, que é aquele negócio que eu sempre falo aqui, de transformar o lead pago numa coisa sua, na sua lista, na sua audiência, e não transformar ele numa audiência dos outros. É que tu tem que adquirir um cliente. O problema dos lançamentos, talvez, é que eles fazem uma venda. Então, eles têm um custo por venda, eles não têm um custo de aquisição de cliente, porque o cliente não passa a consumir deles ali em diante. Ele não vende mais nada. Consome até aquele momento. Mas esse lance que tu falou, por que eu puxei? Porque eu acho que é um hack, não é um hack, mas é um lance de modelo de negócio que faz toda a diferença. Deixa eu dar um exemplo. Lá na minha empresa, a gente gera 10 mil leads por mês que tentam nos contratar. E só 300 podem me pagar. E eu gasto 700 pau por mês para gerar esses leads de mídia. Mas eu dou ROI com o meu negócio normal. Aí eu falei, caralho, eu tô jogando 9.700 caras que eu já paguei, eu vou fazer alguma outra coisa para vender para esses caras, porque se eu só conseguir a receita de mídia, eu zero o meu CAC do meu produto principal, entendeu? E aí eu vejo que tem várias oportunidades na mesa do cara construir esse flywall, né? Como a Amazon agora, que a receita de anúncios dela superou o custo de publicidade que ela tem. Ou seja, ela faz mais receita com anúncio dentro da Amazon do que ela gasta com marketing. Ou seja, ela pode seguir gastando mais com marketing que ela fez o negócio ficar sustentável, né? Que no caso de lançamento é a questão que eu falo do downsell, né? Você faz no downsell
o custo de mídia. É quase como se o lançamento tivesse pago na partida. Só pra falar da treta, que era a questão contábil e a questão prática de falar CAC zero, né? Que na prática, o que a Amazon fez tá se pagando, cara, o custo tá pago. Então você fala, CAC ficou zero. É que contabilmente isso não existe, né? Você teve um custo, então por definição ele foi maior do que zero. O João ele sempre traz a técnica, a gente inventa um negócio e ele explica. É porque, é o que eu falei, eu sou muito chato com essas coisas porque eu já vi dar muito errado, justamente pelo que o Thiago falou. Uma coisa, a gente sabe como é que funciona, já tá aqui, todo mundo tem uns bons anos de mercado, já abriu uma DRE pra ver como é que é e saber a besteira que é você falar que não teve custo pra vender quando você coloca no tempo e todo o resto. Muita gente não. Aí o cara ouve isso e acha que CAC zero é um negócio real e não coloca na conta que às vezes, e eu já vi isso, um conhecido meu, ele começou a publicar conteúdo muito tempo atrás, e ele falou, olha quanto que eu tô tirando, não sei o que, eu falei, cara, você tem uma pós, acho que era em administração de negócio, não sei o que, quanto você ia estar ganhando no mercado? Se eu estivesse no mercado, eu ia estar ganhando 40 mil reais. Com bônus, não sei o que, você provavelmente ia ter stock option da empresa. Quanto você tá fazendo aqui? Tô fazendo 15. Você pretende investir mais e tal? Não. Mas, cara, eu não tô gastando nada, eu só tô fazendo, mas você pretende crescer? Não. Então, seu custo de oportunidade tá fazendo você ter prejuízo na prática. Se você tá começando agora, colocando só o seu tempo, entre aspas, que é o seu recurso mais valioso, tá ganhando menos que você ganharia no mercado, mas você pretende crescer, você tem um plano para isso, está nas suas ambições fazer isso, beleza. Mas se não faz, chega uma hora que se você não colocar o número certo na ponta do lápis, você tá tomando uma decisão ruim para você. Então, assim, é por isso que eu sempre bato de cara, entende de verdade aquilo que você tá falando, pra não dar besteira. E eu sei que vocês entendem, tá, gente? Somos todos amigos aqui, mas quem tá nos ouvindo, pensa bem nisso, o custo de oportunidade é um dos custos mais relevantes que a gente tem hoje em dia. É bizarro como ele é ignorado. E isso tem um nome pra isso, né? Horizontalidade. E não só a horizontalidade faz ser uma pessoa mais realizada, porque por eliminação você consegue estar mais perto do caminho que você quer seguir, ou vários caminhos que você quer seguir, como também te dá visão de mundo. Porque, se a gente tá falando de negócios aqui, o que é, desses dois cenários, qual que é o mais propício a abrir um negócio? Uma pessoa que seguiu o caminho padrão, seguiu bonitinho, foi pra escola, tirou boas notas, depois fez o Enem, entrou pra uma faculdade, e aí conseguiu um emprego para atuar exatamente naquilo que... Isso nem existe mais hoje, tá? Mas conseguiu um emprego para atuar exatamente naquilo que a pessoa se formou para ser. Ou pessoa que, cara, foi fazer empresa júnior, liga de investimentos, a pessoa que foi querer puxar contato de não sei quem no LinkedIn para arranjar network não sei onde, foi participar de seminário, de marketing, também de growth e outras coisas. Quais dessas pessoas não estão mais propícias a abrir negócio? É a segunda. Por quê? Ela teve contato com diversas áreas de conhecimento que permitem que ela tenha uma visão holística de como o mundo funciona. Ou seja, ela é muito mais capaz de identificar os problemas do mundo. E se a gente parte do pressuposto de que empreender é resolver problema, uma pessoa que consegue analisar de forma crítica os problemas do mundo consegue simplesmente desenvolver um arcabouço para resolvê-los quando tem horizontalidade para isso. A personalização do conteúdo é uma coisa que, assim, é obrigatória. Um caso muito simples. Você vai falar de mercado financeiro. Aí você vai lá para o YouTube. Quem são os primeiros nomes que surgem à mente aí? Só contabiliza. Você pode pensar. Natália Arcuri, Nigro, Favelado Investidor, Bruno Perini, Pitmani, Fábio Holder, Nath Finanças. Todas as pessoas que falam sobre o conteúdo muito parecido, né? O que muda ali, principalmente? É a forma como é passado, é a pessoa, é a comunicação, às vezes a edição. Por quê? Porque diferentes formas de você passar o mesmo conteúdo vão apelar para diferentes públicos. Então, isso mostra a necessidade humana de precisar personalizar a forma como prospecta. A gente tem um privilégio muito grande de ter, você pega o seu celular, vê qualquer coisa que você quiser aqui na ponta dos dedos, vai ter alguém que você acha que é parecido contigo falando sobre. E o que eu acho que diferenciou as jovens em relação a por que começou a crescer e tal? Porque o pensamento que eu sempre tive, cara, desde o primeiro vídeo como é que eu posso trazer um conteúdo que nesse momento é tão específico para pessoas que são engravatadas, que querem ouvir um economista, uma pessoa de, alta autoridade falando, só que pra gente que nem eu, que quer se interessar com isso, que quer se interessar por isso, que é jovem, que é moleque que fala com gíria, faz piada e não leva as coisas a sério. Então, eu comecei a produzir os vídeos, cara, eu não fazia nada no improviso, eu escrevia palavra por palavra, vírgula por vírgula, até as piadas não eram espontâneas, eram tudo planejado ali. Mas por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse... Primeiro, né, porque eu não tinha experiência, né, falando, eu, obviamente, não queria
depender da minha própria linha de raciocínio, que eu poderia me perder em algum momento, mas principalmente, porque se eu fizesse isso, eu conseguiria garantir que tinha começo, meio e fim, que todas as ideias que eu queria passar, eu conseguiria passar através de metáforas, exemplos, através de coisas didáticas, de uma edição que fosse facilitar. Então, desde o primeiro momento, aquilo ali foi assim, importância máxima. Como é que eu consigo diferenciar das coisas que eu sou bom? Como é que eu sou bom? Cara, eu acho que eu tenho uma noção de como é que desenvolver uma linha de raciocínio bem forte. Eu acho que eu consigo tatear buracos para não deixar dúvidas. E eu acho que eu consigo ter uma noção gráfica aqui para fazer uma edição que seja legal, em relação assim, ao nível do mercado daquela época. E aí, juntando essas coisas, só preciso do conteúdo. Que no caso foi sobre mercado financeiro, né, e negócios, que são esses pilares que para mim faziam muito sentido por causa da necessidade da nossa sociedade brasileira em consumir. Mas aí um ponto aqui que tu falou brevemente, Breno, acho que tu tá vivendo isso atualmente, é uma dúvida clássica que é volume versus qualidade. Animal. Né, que tu tava vivendo, eu vi lá a tua transição de, cara, tá fazendo 3 vídeos por semana, tu vai meio dia de montagem, tu não, vou focar em fazer algo muito top, mas com menor volume. Se você analisar todas as métricas do YouTube, o que qualquer curso de como ser bem sucedido no YouTube vai te falar, todo movimento que a gente fez não faz sentido nenhum. Por quê? Você perde regularidade, frequência. O movimento, né? diz de aumentar então, volume. Deixa claro pra todo mundo. O que é o tradicional, assim? O que é esperado? Vamos lá, você está começando um canal do YouTube. Você quer ter mais temas com quais o YouTube ele pode não só entender que temas você está falando, mas também promover os seus temas. Então você tem que ter uma regularidade, você tem que trabalhar muito bem o SEO e você tem que falar sobre um tema específico para o YouTube saber do que você está falando e saber que, beleza, uma pessoa está perguntando sobre mercado 3 financeiro, vídeos por semana. vou impulsionar isso daí. Então, até 1 milhão de inscritos, eu fiz 2 vídeos por semana, às vezes menos até. Mas a regularidade que a gente sempre tentava manter era essa. Então, dá pra fazer com isso. Depois, eu falei, putz, mano, dá pra fazer mais. Dá pra fazer. Agora a gente tá com uma equipe maior, sabe? Dá pra delegar algumas funções que antes eu fazia, por exemplo. Cara, eu editei vídeo durante 6 meses. Depois de 1 ano, ainda era eu fazendo thumb do vídeo. Então, você contrata a galera que é boa, muito melhor do que eu fazer, ótimo. Delega, você sobra tempo, vou fazer mais, vou produzir mais conteúdo. E aí comecei a fazer 3. Só que o que eu percebi? Que quando eu tava gravando um vídeo, eu já tava pensando no próximo. Ou seja, a qualidade do conteúdo que eu tava produzindo aqui vinha em detrimento daquele outro, porque um ficava puxando o conteúdo do outro, eu não conseguia dar atenção suficiente para fazer um vídeo bom. Eu fazia todos corridos. E aí, nessa época, eu já tinha pegado o jeito da parada, tava fazendo tudo no improviso. Então, sentava, ligava a câmera, tinha 3 bullets, sabia o que ia falar. Pronto, soltava. Ah, já dá pra gravar o outro e tal. Putz, sentava, gravava, pegava os bullets, pronto. Só que, o que isso faz? Com que a percepção de qualidade que a audiência tem do canal diminua. Então, beleza. Isso reflete o número de views, começa a cair. Apesar de você estar postando um monte de vídeo, você vai ter menos views por vídeo. E você vai ter uma audiência que meio que não quer mais te acompanhar. Fala, putz, e aí você solta fala, tem que muito postar mais vídeo vídeo esse ainda, cara, né, mano. cara? Pô. Então, eu acho que essa que é a armadilha. Pensar, eu quero recuperar minhas views. Putz, as views por vídeo tá diminuindo. Vou aumentar o número de vídeos para recuperar. Só que aí você vai fazer o quê? Cara, eu sou uma pessoa só. E se eu tô gravando todos os vídeos, então obrigatoriamente tem que ser o meu tempo para fazer aquilo ali. Eu tenho tempo limitado. Se eu já não tô conseguindo fazer 3 bem, vou fazer 4? Não dá. E aí, quando a gente teve essa questão da fusão de todas as marcas, né, a gente trouxe todo mundo para dentro do mesmo guarda-chuva, a gente absorveu a Kraus. E a Kraus estava com uma porrada de cliente. Tipo, gente grande. O modelo de negócio da Kraus era, beleza, a gente vai conseguir expor a nossa marca pegando clientes só que tenham mais de 100 mil seguidores. O que a Kraus faz? A Kraus é uma produtora versus editora de vídeos. Então, produz para grandes canais do YouTube, influenciadores. E aí a gente tinha esse coquetel de clientes que pagavam muito bem a Kraus e davam brand awareness, porque no final de todos os vídeos aparecia lá, edição feita por Kraus Vídeos. E aí as pessoas reconhecem que aquela mesma marca que edita para todos esses canais de nichos diferentes é uma marca de qualidade. Mas o que acontece? Quando a Kraus, que tem um número de pessoas limitado, começa a receber uma porrada de demanda de vários clientes, nem ela consegue fazer bons vídeos. Ou seja, o brand awareness não é bom. Sim, tem um monte de gente vendo que o vídeo foi editado pela Kraus. Kraus é um vídeo ruim. Do que adianta? Porque depois a gente pegava essa audiência, oferecia o quê? Infoproduto. Qual? Os segredos da edição. Como editar como a Kraus Vídeos. Só que, porra, mano, não tem diferencial. Porque tinha muito vídeo. E como é um modelo expansível, não é escalado, se você quer aumentar a quantidade de faturamento, brand awareness e tal, você vai ter que aumentar a quantidade de editores para pegar mais clientes. Simplesmente a gente falou, cara, cancela isso aqui. Vamos absorver, vamos demitir todos os clientes. Vamos focar só nas jovens, que sempre foi o maior propulsor para a Kraus, porque é um negócio que começou dentro das jovens. E aí, quando a gente faz isso, vamos reduzir também a regularidade dos vídeos do YouTube, porque aí depende do meu tempo
Eu vou ter tempo pra criar um roteiro foda em uma semana. A Kraus vai ter uma semana pra fazer o vídeo mais foda que ela já fez, sabe? E aí mudou o jogo, cara. Mudou já? A E aí gente... começou a subir o número de views. Brutal. Não, então, por vídeo. Animal. O do canal ainda tá menor do que quando a gente tinha antes. Só que isso é um processo que a gente vê de longo prazo e já dá pra ver que é o caminho certo. Por quê? A gente soltou outro dia um vídeo, por que o real se desvalorizou tanto? 26 minutos de roteiro. E considerando o lapso de atenção de um ser humano hoje no século XXI, isso é menor do que um peixe que tem tipo 6 segundos. Só que a galera ficou. Total. Não só ficou, o vídeo pegou, acho que agora a gente fala, deve ter quase 500 mil de visualizações. Animal. Tem 3 semanas que a gente postou. Por quê? Porque a gente não fez um vídeo, pô, a gente fez uma obra de arte. A Nostalgia, eu acho que é uma grande referência que faz isso no Brasil e pra público caralho, mais tem amplo. área. E eu acho legal que É você um tá por fazendo uma mês. coisa Olha lá. E cumulativa, às vezes né? é 2 horas de vídeo que fazem, 2 cara. horas. O YouTube considera demais, é a principal métrica, Watch time, dentre vai. todas, watch time. Não é retenção, não é like, comentário. volume de view. Isso importa, com certeza. Mas de longe o que mais vai importar é o watch time. E ele mudou cara. isso, Quando você né? tá De conseguindo manter as porcentagem pessoas. pra quantidade de tempo, né? Teve uma mudança no algoritmo, não teve? Teve. Antes era, acho que, um coquetel de watch time com retenção. Por exemplo, se você posta um vídeo de 10 minutos, a pessoa assiste 5, então você teve uma retenção de 50%, watch time de 5 minutos. Só que, se você posta um vídeo de 20 minutos e a pessoa assiste 5, então você teve o mesmo watch time, só que com uma retenção menor. Ou seja, o YouTube punia a pessoa que fez um vídeo de 20, só que teve uma retenção menor. Hoje, parece que o jogo é watch time. Então, watch time puro. você faz um vídeo de 1 hora, irmão. Se a pessoa ficou Se o vídeo 10 for minutos ou foda e 15... ficar- mano, Tá. só que pra quem tá começando, às vezes não tem os recursos, não tem É. como fazer isso. Total. Mas às vezes, ou seja, você tem que se render o jogo da plataforma. E aí o seu porquê deve ser, eu vou crescer, porque aí depois, quando eu tiver condição de ter uma audiência confiável, que gosta do que eu faço, aí eu posso fazer uma coisa muito mais trabalhada. E, cara, se pegasse alguém que tá... Nossa audiência, normalmente, ela quer engajar o perfil da empresa, o perfil do negócio deles, ou eles querem criar uma presença digital. Então, no começo ainda, imagino que não é um cara que já tá com 1 milhão de seguidores. Cara, qual que é a dica pra começar? Você falou dessa questão, pô, joga o jogo do algoritmo. Além disso, cara, o que mais que você falaria? Então, o perfil institucional é tricky. Por quê? Porque ninguém quer seguir empresa. É. As pessoas seguem pessoas. Mas você não precisa ter um rosto ali, você pode ter uma persona. Um case é a The Compass, é o portal de notícias que a gente criou. E a gente tem um personagem, que é o ADM. Que é, na verdade, uma pessoa, né, dentro da empresa, só que ninguém sabe quem é. Uhum. E, cara, é um cara muito engraçado, velho. E ele respondendo, as pessoas se sentem conectadas a um ser humano. A uma pessoa Faria Limer total que, putz, cara, tem problemas de primeiro mundo, entendeu? O teste que a gente fez lá no jogo, a gente criou o perfil Estagiário G4. A galera ama. Não é uma Então, pessoa, é um personagem que você Não se é conecta. muito mais manda aí. legal do É que muito falar, mais legal. olha, siga o Gestão 4.0. Cara, eu confesso, assim, eu não acompanho muito o que o Gestão 4.0 posta. Mas Tem um o time, faz estagiário- mas o Estagiário G4 eu olho e eu acho muito engraçado, cara, que é muito bom. Então, é isso, porque o jogo tem que ser você fazer essa pergunta, né? O que a pessoa que está me seguindo gostaria de assistir? Gostaria de ver uma empresa falando, nós temos descontos exclusivos com uma promoção de fim de ano imperdível, não perca. Mano, sério. Quem é que... É Isso foda, parece propaganda da Globo que vai passar em horário Ela quer nobre ver em de algum empresa que momento, aprendeu mas a não é fazer algo que ela vai marketing. consumir, né? Não é algo que ela quer consumir no dia a dia. Às vezes ela quer ver os bastidores da empresa, ela quer ver como é preparado o produto, exatamente. curiosidades. Eu vejo Exatamente. muito perfil de hamburgueria, assim, que os caras mostram preparando hambúrguer, que o cara mostra a procedência. Mas ainda o cara assim, Bastidores digita. é muito legal, mas Bastidores acho que é legal, tem que ir né? além, velho. Isso é muito, vai ficar monótono. Porque você Até vai algum estar sempre momento. repetindo Acaba, aquilo ali, né? Acho que tem que ter a persona, brother. E Netflix Irado. eu acho que é exemplo demais, Pô, cara. Netflix Vocês é foda. sigam a Netflix só por motivos de educação. Vocês entenderem como é que eles fazem o jogo. Nossa, eles eles são são mestres. sensacionais, cara. A Netflix teve uma coisa que alguém perguntou, alguma coisa que a Netflix tenha falado com o pronome a, como se referindo à mulher. É, a Netflix Aí- é uma menina, né? Então, aí a pessoa perguntou, Netflix, por que você tá falando eu não sei o quê? A Netflix, porque eu sou menina. Aham. Então, eles Pronto. realmente criaram uma persona, sabe? Que tem sexo, que tem idade, que tem gostos, Mas paixões, tu tem não uma acha personalidade. que a Netflix tem a vantagem pelo produto que ela tem, Como assim? que é conteúdo? O produto dela é conteúdo, teoricamente é mais fácil do que o a banco persona de da V4. investimentos virar uma persona. Virar uma Mas o marca banco de legal. investimento quer fazer isso? É o que a gente tá falando aqui, que uma ideia exato, legal, né? entendeu? Cara, bom, É, a rede gente social. tá... Volta Olha naquilo de só, feed de canal, né? olha só, vamos lá. Um banco de investimentos Me fala que queira... de cara chato que é legal de seguir, entendeu? É, Porque a Netflix Eu é entendi fácil o de que você quis seguir. dizer. Você não pode chegar, por exemplo, A pra Netflix é XP legal. ou pro BTG, aí falar assim, não... Gente, olha, cheguei na área aqui, olha, não, eu sou uma persona. Não, eu tem- sou a XP, hahaha, e falar essa porra vai Tá ficar ligado? meio estranho, velho. então, cara, Ah, mas aí aí... tem a estratégia dele. Aí eu você sou usa outras influenciador. estratégias, que é o caso que a XP faz,
ela capilariza a sua distribuição através de vários influenciadores. Exato. São pessoas. É um então, time, né? Tem a Explicana, tem o Roy Hunters, tem o Thiago, tem uma cacetada de gente. Se a XP, ela não pode criar uma personalidade para se comunicar diretamente ali com a persona dela, com o público dela, então ela compra quem pode. E aí, eu acho que tem duas coisas quando a gente fala que quase todo mundo que acompanha quer o Instagram, né? E aí volta um pouco de uma coisa que a gente falou antes, que é, cara, fit de produto canal. O Instagram não é canal para todo produto, ponto, não é. Mas, se você quer ter uma presença no Instagram, você pode fazer como algumas marcas fazem, que não é canal para venda, é, por exemplo, canal de dar visibilidade para o seu cliente, canal de recrutamento. A Raizen faz um puta trabalho no Instagram para recrutar talento. Ninguém entra lá no Instagram da Raizen pra comprar agroquímico. Não, cara. Mas a galera vai lá acompanhar o processo seletivo, como quer trabalhar, como que essas coisas, pra, não é o bastidor da empresa pra ver como o produto é feito. É como que é trabalhar na empresa. E ela recruta talento. Mas então tem que pensar... Né? Mas eu acho que isso é importante, cara, pra entender que não é pra todo mundo estar no Instagram. Instagram. Não é pra todo mundo estar no YouTube. Tem que entender qual que é. E aí, você quer estar lá? Então, cara, pelo menos usa pro... que aquele canal é bom pra você. É quase que... Sabe a habilidade natural que a gente falou das pessoas terem? A sua rede social vai ter uma habilidade natural pra sua realidade também. Top. Pensar nisso. Que as empresas de mídia cada vez têm crescido mais e tendem a crescer mais, ou seja, vai ficar mais caro. O espaço digital ele é limitado, mas o número de anunciantes, a maior parte dos grandes anunciantes ainda não investem um valor... A gente comprou a pesquisa lá da KPMG sobre a expectativa de investimento em publicidade digital no Brasil e vai dobrar nos próximos 4 anos. Você imagina quando a Ambev pegar o budget de marketing bilionário deles e despejar tudo no Facebook? O que vai acontecer com o seu CPM, cara? Você que tá com ROI 100, tem que começar a já pensar se você vai ter algum ROI na real, entendeu? E aí que veio a ideia do episódio, que era, cara, quem tem uma margem muito grande vai conseguir segurar a onda. E quem não tem uma margem muito grande, como é que você vai fazer, cara? Será que seus criativos estão performando da melhor forma? Será que você já tá trabalhando da melhor maneira possível? Porque antigamente era só botar uma arrasta pra cima, né? Mas tem o problema que a galera resume tráfego pago a Facebook Ads e Google Ads, que é pouco do que tu tá falando, tá ligado? Opa, aí tem um bom argumento. Porque tráfego pago nunca vai morrer. Mas, único exclusivamente num canal que traz 70% da tua venda, que é o que normalmente a galera tem, que é Google e Facebook, às vezes é 70%, 80% num deles só, isso é o que vai te matar, porque isso vai ficar mais caro. Ter criatividade nos seus criativos. E aí um outro ponto que eu vejo a galera errando um pouco, tem muita gente que vive do tráfego pago e ele não tá construindo uma marca naquele tráfego pago ali. Então o que acontece? Você tá muito infoprodutor hoje, eu falo de infoprodutor que é a minha área, a empresa dos caras vivem de Facebook Ads. Se não existisse Facebook Ads, o cara morria amanhã. Ele é sócio do Facebook. Ele é sócio do Facebook e o Facebook é o sócio majoritário. Uhum. Então acaba que o cara, se o Facebook parar, aumentar o CPM desse cara, esse cara morre. Ou cair. Porque ele já tá com uma margem comprometida e o Facebook não vai ficar mais barato, vai ficar cada vez mais caro. Eu tava falando com um fundo de Venture Capital hoje e o cara tava falando sobre plataformas de Martech que tem inteligência artificiais de Facebook e Google, tipo, pra integrar os dois canais e fazer uma coisa. E ele falou, cara, a gente não investe nesses caras porque em 2 segundos o Facebook fala... quero mais. Pum, já era, acabou o negócio. Já aconteceu em alguns casos assim. Então, pode ser o teu business, sabe? Bloqueou a tua BM, já era. Você lembra do que o gestor falou com a gente na semana passada, que foi sobre o motor próprio de crescimento, né? Você tem que ter um motor próprio de crescimento. Se o seu motor de crescimento é pagar caro no Facebook Ads, cara, você acabou. O seu negócio, você não tem um negócio. Você tem um modelo ali de fazer algumas vendas e tal, mas aquele não tem... Tá sendo oportunista. Uma oportunidade, exato. Agora, se você tá usando do Facebook pra construir uma audiência própria, que é o que eu vejo de mais inteligente algumas pessoas fazendo, então eu tô rodando o Facebook pra convidar a pessoa pra um conteúdo, aquela pessoa engaja no meu conteúdo. Que vocês fizeram na Infomoney, a galera acessa direto. Exato, que acessa direto. Por que eles começaram a encontrar o Infomoney? E é o que a XP fez quando comprou o Infomoney, né? Usando o Google em SEO, mas essa audiência vai virando nossa. Então hoje eu não dependo. Se o Facebook e o Google acabarem amanhã, eu ainda consigo vender milhões de reais em infoproduto porque eu tenho uma audiência própria. Mas assim, quando eu falo que o tráfego pago vai acabar, né, que era o argumento inicial, vai acabar pra quem não tá preparado, vai acabar pra quem tá com a margem espremida, pra quem não quer fazer nada de criativo, quem não tá construindo uma marca, quem não tá aproveitando. E digo mais, o tráfego pago ainda está barato. Tem muita gente reclamando que tá aumentando, mas ainda tá muito barato. Gente, na televisão, o preço que se paga na televisão, no rádio, ainda é muito mais alto pelo número de pessoas que se atinge comparado com o Facebook. Você pagar 7, 6 reais pra atingir 1.000 pessoas é um negócio absurdo. Você conversa com seu avô,
pivô, pra ver como é que era anúncio de empresas antigamente, você ia pagar jornal, ia pagar uma fortuna. Até hoje é caro. Então, assim, ainda está barato comprar tráfego, mas não vai ser sempre assim. Então, quem tá comprando tráfego bem agora, aproveite a chance pra construir uma audiência própria. Essa é a solução, então? Construir uma audiência própria? Eu acho que, assim, o que eu faria se eu estivesse no lugar da pessoa do outro lado? É isso que eu ia falar. Tem várias coisas, mas assim, eu construiria a sua própria audiência, virar dono do seu canal. Diversificar canal. Mas Mas tu vai ter que comprar tráfego o resto da vida, comprar mídia. É parte do business. Só que não necessariamente do Facebook e do Google só, única e exclusivamente. Não no volume que é 70% do seu tráfego, ele é pago, entendeu? 80%, 90%. Eu trato o nosso canal de venda igual o carteira de investimento. Não pode ter mais de 20% da venda oriunda de um canal. Que aí eu sei que se aquele canal parar, eu não paro. Você tá diversificando, exatamente. O melhor jeito de garantir que você não vai ter nenhuma crise é diversificando sua carteira, né? Qual que é o teu maior canal hoje? Quantos por cento ele Hoje representa? é orgânico. Orgânico, porque ele tem muita audiência própria, né, cara? Orgânico, mais de 50% o meu é orgânico. Então essa que é a vantagem que eu tava falando. Esse não vai cair, entendeu? A não ser que informando e corra algum risco de imagem ou de marca que a gente não tem. Eu vi aqui numa pesquisa que o HubSpot fez, que eles perguntaram qual era o maior desafio das empresas de marketing. Aí, bom gancho pra fazer lá no Growth, João. Que gerar mais tráfego e leads, 63% das pessoas responderam isso, ou optaram por esse maior problema do marketing das empresas, é gerar mais lead. Ou seja, gerar lead mais barato vai gerar mais quantidade de lead. E a minha primeira pergunta é tão importante assim, que nem eu tava falando da minha expectativa aqui, gerar um lead mais barato ou na prática o que importa é meu CAC? No G4 Growth, né, na minha aula eu explico um conceito de você fazer o mapeamento de toda a jornada, né? Quando a gente pensa em Growth, você faz toda a jornada do objetivo final e vai dobrando as alavancas. Então eu acho que acaba dependendo muito de como que tá. Sempre vai valer a pena você conseguir um lead mais barato, só que nem sempre aquele é a principal alavanca de valor do negócio. Então o que eu vejo? Se você tá no momento em que, meus leads já têm uma qualidade boa pra caralho e agora pra vendas trabalhar, realmente, reduzir ali o custo por lead vai provavelmente ser sua principal alavanca de geração de valor. Mas o que eu vejo é que quase sempre ou a qualidade do lead ou a qualidade do trabalho feito pelo time comercial são alavancas muito mais rápidas e efetivas de serem trabalhadas pelos negócios, para depois a alavanca de preço por lead ser a principal alavanca para você trabalhar. Mas uma hora ela chega. E dependendo também do teu target, né? Porque se tu tem um público-alvo muito amplo, de fato aí o custo por lead tende a inclinar para ser uma North Star Metric ali relevante. Mas na maioria dos negócios eu acho que o CAC deveria ser o maior foco. Mas uma vez que tu acertou a mão, obviamente vai chegar algum momento de maturidade que esse custo por lead menor vai ser melhor. Uma das coisas que eu vi aqui em relação também à qualidade dos leads, numa pesquisa que diz que boa parte dos leads com melhor qualidade são leads de referência, no sentido de WOM que eles falam, né? O famoso boca a boca gera o melhor tipo de lead. É um lance que eu vejo que é bastante importante. Por exemplo, no meu livro agora eu coloquei muita referência pro cara repostar o livro no Instagram, porque eu aposto que esse canal tende a trazer mais vendas por um custo mais barato do livro do que eu fazer um outro canal. E isso, né, pra mim eu acho que a principal estratégia para reduzir o custo por lead, que aí é uma coisa que as pessoas precisam pensar. Existe uma coisa que é o custo de mídia de um lead, ou seja, do lead de mídia. Existe outra coisa que é o seu custo de lead global. Então, muitas vezes, você não consegue trabalhar o custo de lead na mídia, mas você consegue reduzir o seu lead global fazendo algumas estratégias. Exemplo em lançamento. Fazer um funil de referral para quem entra no seu lançamento, sei lá, você consegue, cara, não tô conseguindo um lead mais barato do que R$1. Vou falar que é um lead bom, mas eu não consigo ficar menos de R$1 ali na mídia. Mas se você fizer um funilzinho de indicação, assim que o lead entra, se você indicar um amigo, esse amigo entrar aqui pro meu lançamento, você ainda vai ganhar um bônus especial durante ele, você consegue fazer com que o seu custo por lead global caia. E eu acho que essa é uma das coisas que eu queria que as pessoas pensassem. Nem sempre reduzir o custo por lead é fazer o lead da mídia ficar mais barato. Às vezes é olhar o global. Às vezes a mídia ela é mais uma isca para trazer aquele lead novo. Uma coisa que a gente tem feito aqui na V4, a gente tem mais ou menos 25% de taxa de conversão de leads em oportunidades. E aí a gente lançou uma meta pro time de vendas, cara, toda oportunidade que a gente faz uma reunião, uma call com o cliente, a gente tem que conseguir 4 indicações dele. A gente criou ali uns benefícios pro cara indicar X amigos, né? A ideia de uma indicação média de 4 por reunião realizada. Como minha taxa de conversão de leads em reuniões é de 25%, se eu conseguir essa
média de 4 indicações, eu meio que gero todo o mesmo volume de lead que eu já gerei com mídia paga através dessas indicações. Ou seja, eu consigo reduzir significativamente o meu custo por lead global, aumentando esse volume de leads através da indicação, fora que a taxa de conversão é bem maior da indicação do que eu tenho de uma mídia paga, por exemplo. Eu penso assim, tipo, vocês já falaram tudo que é não diretamente relacionado com diminuir o custo da mídia, especificamente, e aí falando um pouco disso, assim, eu penso que sempre mora... A gente já falou disso em outros episódios, né? Se a gente for voltar, eu tava pensando aqui, a gente já falou disso mais em detalhe em outros episódios com outro tema, se eu não me engano, mas falando de diminuir o custo por lead, tudo mora na mídia, na parte de mídia, tudo mora na otimização, porque no fim das contas tu vai ter uma série de otimizações numa ordem que tu pode fazer, numa ordem de mais fácil pra mais difícil, vamos dizer assim, que tu vai poder fazer e ir impactando o teu custo por lead. Eu sempre penso que, até melhor dizendo assim, até dando crédito, vamos dizer assim, uma coisa que o Sobral mesmo falou uma vez, que eu boto fé, é que tu sempre tá um criativo de diminuir o teu custo por lead ou de dobrar o teu resultado, acho que ele fala alguma merda assim, que é bem o que eu penso, tipo, o cara tá criando, por exemplo, fazendo criativos novos, isso pode fazer com que ele ache um gancho que, mano, revoluciona a mídia dele. Não é um padrão, né, nem sempre ele vai achar, mas o cara tá testando essas possibilidades e otimizando constantemente a campanha, normalmente faz com que ele reduza o seu custo por lead. Mas aí um disclaimer que é bom, que entra no que vocês já falaram também, que é tipo assim, às vezes ele reduzir o custo por lead não é bom, que nem ali no caso da própria V4, a gente vem fazendo um monte de esforço agora pra melhorar a consciência do nosso cliente, né? O cara tá mais, com uma expectativa mais balizada e tudo mais. Eu posso fazer um criativo com um gancho de aumento de 30% as suas vendas, que eu vou trazer um lead muito mais barato, mas eu não necessariamente entrego exatamente isso pro cara. Então, tem que cuidar que sim, a gente vai querer reduzir o custo por lead, ter lead mais barato, 50% mais barato, etc. Mas tem que ver a custo de quê, né? A custo de ter um lead merda, a custo de ter muito mais trabalho pro meu comercial para ele converter menos, né? Então tem que cuidar esse aspecto também, que normalmente o gestor de tráfego, que é muito da galera que nos ouve, ele não pensa nessa porra, tá ligado? Ele pensa só, qual que é o hack da escala horizontal para eu diminuir meu custo por lead? E no fim isso fode o resto do funil. No fim das contas é o LTV sobre CAC que importa, né? O custo por lead é só uma das formas de chegar nessa melhor relação. Como você estava falando em relação ao criativo, se for otimizar para de fato aí a gente entendeu que reduzir o custo por lead é importante, o CTR é um dos principais indicadores ali que o cara tem que acompanhar para ver se o cara tá gerando mais tráfego, só gerando mais tráfego que ele vai conseguir gerar mais leads, né? Então o criativo entra muito para poder, é a principal ferramenta que tu tem para interferir nessa taxa de cliques dos anúncios, então não tem muito jeito, é uma das principais coisas que a gente tem que olhar. Eu só ia falar disso, Denner, que uma lógica que o João trouxe num dos primeiros podcasts que ele fez com a gente, que é a pirâmide dos indicadores lá. Eu até gravei um vídeo falando disso, a gente usa pra caralho na integração hoje em dia, porque aquilo ali ajuda muito a entender, tipo assim, literalmente a hierarquia, a importância dos indicadores, né? Tipo, sim, CTR é um dos primeiros, e ele é um dos mais fáceis de tu entender, normalmente, e é um dos mais fáceis de tu mudar rápido, né? Amanhã tu tem um CTR 2 vezes maior porque tu achou um gancho muito importante. Aí depois tu tem, sei lá, uma taxa de conversão, que daí é um pouquinho mais difícil de tu mexer, porque às vezes tu faz uma mudança e não muda tanto, às vezes tu faz uma mudança e diminui pra caralho quando tu achava que ia melhorar, né? É mais indireto. Então, são coisas que o cara pode pensar assim, né? Tem o CTR, tem a taxa de conversão, tem a própria oferta, tem o público, que também é mais difícil de testar do que todos esses que eu falei, e aí tem a estratégia, que é ainda mais difícil de testar do que todos esses que eu já falei até aqui. Então, o cara vai vendo o nível de dificuldade e impacto que ele vai ter pra otimizar a sua campanha, tá ligado? A principal estratégia para você reduzir custo por lead é parar de olhar só pro custo de mídia pro lead e olhar mais pra combinação de todos os canais possíveis. É a principal alavanca que eu vejo, porque a não ser que você esteja fazendo merda, é muito rápido você chegar no ponto ótimo de custo e qualidade do lead na mídia. É muito rápido você conseguir isso, a não ser que você esteja fazendo alguma besteira. Então chega um ponto que você começa realmente a ter um lead mais barato, porque você tá pegando lead pior. E aí não adianta tanta coisa. Agora, quando você olha o agregado de canais, pô, aí você consegue brincar muito. Aí você consegue fazer bastante coisa. Então, o principal cuidado que eu falo pra todo mundo, cara, para de olhar só pra mídia. E um lance que a galera sempre tem bastante dificuldade é nesse lance de escalar a mídia, né? Colocar mais grana, até manter o custo por lead é um desafio. E eu faço uma analogia com panfletagem na rua, né? Que eu falo que é como se tu estivesse distribuindo panfletos numa avenida, aí ficou bom, tá dando resultado e tu começa a distribuir mais panfletos. Mas chega um momento que tu tá distribuindo mais panfleto do que pessoas passando nessa avenida.
Então o único jeito de tu conseguir manter aquele resultado é buscar outras avenidas com características semelhantes para distribuir panfletos lá. Aí tu aumenta a quantidade de panfletos, mas em avenidas diferentes. Na mídia paga, eu vejo que é semelhante, que aí seria o teu conjunto de anúncio, a tua segmentação diferente. Não adianta tu só botar mais dinheiro no mesmo conjunto, porque tu imprimir para a mesma pessoa. Aí teu custo por lead só aumenta, porque tu só tá imprimindo mais panfletos ali, né? O que tu daria de dica pra analisar? Uma das coisas é ver se o objetivo faz sentido, tá? Quando a gente pensa no conceito de meta smart, um dos pontos é ser attainable, né? A meta tem que ser algo realista, tem que ser desafiador, porém realista. Não sei se faz. Pricing é um ponto também, eu compararia o meu preço com as alternativas que meu cliente-alvo tem, então será que eu não tô cobrando menos do que os outros? Será que eu não tenho elasticidade de preço que eu poderia cobrar um pouco mais caro sem afetar tanto o CAC e isso ser o meu drive para chegar em ROI 1? E eu também pensaria um pouco a estratégia do McDonald's. Então eu analisaria se, beleza, o item eu não tenho elasticidade de preço, mas será que o order value eu não consigo mudar? Será que eu consigo fazer algumas coisas ali que o cara vai, tipo, oferecer pra ele na hora que ele estiver comprando um combo, alguma coisa que aumenta o valor do pedido por ele colocar mais itens no cross-sell e não necessariamente por eu cobrar mais caro por item? Então, eu analisaria nesta ordem antes de vir pra mídia especificamente, com base no que você me falou de que a mídia, tipo, em termos de público e tudo tá feito e criativo, você já tá olhando. Então, pra sair do que você falou que já tá olhando, eu olharia essas coisas. É uma opção, se não fosse esse contexto exato do Gui ali, que o cara tem uma solução semelhante a um aplicativo, é as otimizações na própria página, né? Por exemplo, uma otimização super simples, que às vezes as pessoas deixam de fazer, é a redução de campos no formulário, né? Botar menos campos no formulário para gerar mais leads. Ou, se dependendo da quantidade de campos que tu tem no teu formulário, tu fazer isso aí já reduz demais o teu custo de lead, porque aumenta muito a tua taxa de conversão. Uma outra ideia que eu trouxe aqui também de redução é o lance de usar influenciadores de pequeno porte, que é micro-influenciadores de super pequeno porte, tipo 10 mil, 5 mil, 20 mil seguidores, porque esses caras não são muito assediados pelos grandes anunciantes, ou seja, o preço, né, oferta e demanda, tem pouca demanda de gente querendo pagar, baixa o custo. Só que micro-influenciador normalmente tem uma taxa de engajamento muito maior. Se tu for lá no Social Blade e começar a olhar os engajamentos de perfis grandes, eles tendem a ser muito menores, taxa de engajamento que perfis pequenos, porque as pessoas se conectam mais, de fato são pessoas mais próximas, o poder de influência é grande, então o teu custo para fazer uma ação com esse microinfluenciador tende a ser baixinho, ele tende a ter um engajamento relativamente ok, né, que tu pode dar uma checada no Social Blade, e como o custo foi baixinho pra fazer ação com ele, e ele normalmente tem mais flexibilidade nas coisas que ele tá disposto a fazer, tu consegue gerar um lead barato, ou às vezes tu nem pagar pelo lead. Outra dica que eu dou, tá? Pra reduzir muito o custo por lead. Muita gente testa novos criativos, pouca gente testa novos públicos. E às vezes você vai descobrir que padeiro sempre quis trabalhar no mercado financeiro. Porque a galera fica muito preocupada em fazer só audiência quente e tal, e às vezes você acha um puta público ali, entendeu? Que você vai rodar e que você nunca imaginava que ia ter um fit legal, e na verdade vai ter um fit legal. Então tem que separar uma verba de guerrilha para teste. Essa é a mentalidade até do cientista do marketing, né? De testar, do conhecimento cartesiano, de não acreditar naquilo que já tá colocado na mesa, né? De você trazer coisas novas e testar. Eu já descobri muito público novo que eu jamais imaginaria, simplesmente porque, cara, a gente tava testando. Então, público de idade, testar um público mais novo, um público mais velho, testar um público com interesse específico. Será que pessoas que viajam muito querem trabalhar no mercado financeiro? Bom, eu descobri que sim, entendeu? Então, você pode fazer esses testes também, que você também vai descobrir novos leads, às vezes não mais barato, mas que convertem melhor. E esse negócio de comprar lead barato é a maior bozeira que tem, inclusive. Só queria deixar isso claro, que o que você tem que comprar é um lead bom. O que é melhor? Um lead de R$6 que nem vai lá ver sua oferta ou um lead de 15 que vai ver sua oferta? Então, assim, isso daqui foi muito importante pra gente. Porque agora a gente entende o que o nosso cliente quer e, pô, temos um produto bom. Então a gente pode fazer um marketing agora, entendeu? Cara, aí você me gerou uma pergunta que eu sempre faço pra todo mundo aqui no podcast, que eu acho legal, que é, cara, qual que é a métrica pra você mais importante do Grupo Primo? Aquela métrica, assim, se você pudesse acompanhar uma só, qual que você acompanharia? Uma só, não pode falar duas. Sempre falam duas, na verdade. Sempre falam, mas não conta, porque aí vai falar duas. É que assim, eu acho que daí tem a ver com o grau de maturidade, tá? Do negócio. Porra, foda que eu ia falar duas. Né? Não, se fosse pra escolher só uma mesmo só. Hoje. É difícil, cara, é difícil. É que assim, sabe por que ela se fosse Grupo Primo, tá? Só pra explicar, por que a gente fala isso? Porque tem um negócio chamado North Star Metric, que é... Não, tá ligado, você tá ligado, né? E aí do Airbnb é tipo quartos alugados, o do Facebook é usuários logados diariamente. E qual que é o problema, tá, nosso? A gente tem uma dificuldade de gestão aqui. Que é o seguinte, imagina a Masterclass lá fora, né? A Masterclass tem uma complexidade muito parecida com a própria FinClass. Só que dentro do Grupo Primo a gente tem a FinClass, a gente tem o Stage, a gente tem uma área de M&As,
A gente tem várias empresas, a gente tem uma área de lançamentos com várias marcas, então assim, é muito difícil eu ter uma North Star que não seja receita. Com certeza. Então, se eu for olhar só pro grupo, puta, seria receita. Mas assim, dentro do que é o nosso futuro hoje de Finclass e Stage, é o nosso MAU, tá? Que seria o Monthly Active Users. É o que a gente estaria olhando. Que é o que o Facebook olha, que é o que várias plataformas que você tem que consumir, que você vê quão bem o negócio tá indo pelo tanto que as pessoas estão consumindo, né? Como Netflix, Amazon Prime e tudo mais. Cara, assim, se fosse pra responder só uma, seria essa. Mas legal, eu achei legal. É bem porque diferente. você vai contra os princípios, porque o princípio é a cadeia de valor, né? Como é que eu gero isso? Então, o cara que tá administrando, ele vai olhar, cara, preciso mexer esses N pauzinhos pra chegar na receita. Então, quando tu pergunta isso, cara, caralho, eu olho uns 20 métricas aqui da cadeia de valor pra chegar no resultado. Seria isso. Agora, o NPS, hoje, é onde a gente mais tá focando. Por quê? Porque, cara, eu quero garantir que eu tenho um puta produto. Entendeu? Mas a nossa North Star, né, seria o nosso MAU. Top. Legal. E tu falou ali sobre 2 aspectos que vocês focam bastante, que é o crescimento e a relevância. Nesse aspecto da relevância, eu sinto, tô aqui para entender isso de ti, que vocês têm alguma estrutura de casting para as coisas que vocês fazem, né? Para podcast. Né, que tu tem o Kaique e o Lucão ali, pelo que eu especulo, eles têm um papel de casting também, tem um motivo por ser assim, não sei se foi assim, é assim mesmo, já era, ou vocês pensarem estrategicamente na construção, que eu vejo o produto de vocês, o Primocast, quase como uma boa série, que foi bem pensada no convidado, é bem pensada nas pessoas, o que aquele personagem faz, é quase como se tivesse um alívio cômico, que no nosso caso é o Fernando aqui, que ele faz esse papel. Salve família. Não, cara, com certeza. O Primocast, ele começou de uma forma não muito pensada. Ele começou assim... Isso que é o louco, né? Porque a gente sempre acha que existe uma puta estratégia. Não, total. Na real a gente só gravou. No começo, não. Então assim, o que aconteceu? O Lucão, que participa do Primocast, é uma pessoa imprescindível aqui pro Primo e grande amigo e tal, ele tava quase sendo demitido do Primo. Ele cuidava basicamente de interação, comentário, e-mail e publicidade, na época que a gente fazia. E cara, ele não fazia direito. Que maravilhoso. Mas não importa o quanto a gente, cara, tentava treinar, ajudar. Não dava, ele não acertava, bicho. E aí eu aprendi uma coisa muito interessante, porque chegou num determinado ponto, eu falei, Lucão, vem cá. Cara, o que você curte fazer? O que você gostaria de fazer aqui dentro do Primo, assim? E ele falou, puta, cara, eu queria fazer um podcast. Vamos fazer um podcast do Primo. E o Lucão, a história dele é a seguinte, ele tinha um podcast. Só que é um podcast que foi muito mal sucedido. Tipo, às vezes tinha 3 views, não sei o que lá, né? Ele fazia uma live e tinha 2 pessoas ao vivo, sabe? Chegou a ter mais pra frente umas 50, 100 views, episódio e tal, mas, não fazia nenhum sentido. Quando ele falou que iria fazer isso, eu falei, então faz, encabeça isso daí. Só que era uma época que não tinha podcast de finanças do jeito que a gente conhece hoje. Não existia isso que a gente tá fazendo agora, né? De negócio e tal, não existia. E aí, a gente gravou um primeiro episódio, o piloto, foi eu, a Ká, né, minha esposa, a gente foi falando sobre o Mais Esperto que o Diabo, aí acho que o Hugo participou na época, nem sei se o Lucão participou também na época, mas cara, foi acontecendo as coisas, aí o Kaique participou um dia, aí não sei o que aconteceu, a gente gostou, a gente falou, pera aí, precisa de um alívio cômico, você precisa ser mais alívio cômico, Kaique. O Lucão, ele precisa fazer as perguntas da audiência, e eu sou a autoridade em finanças e negócios, então a gente tem esses papéis. E o convidado, cara, quando ele vem, a gente consegue extrair muita coisa legal e se divertir mesmo sendo uma pessoa técnica. Então existe sim, né, esse casting. A gente sempre foca em trazer, a gente mistura pessoas com autoridades extremas, né, e que são inacessíveis para a maioria das pessoas, então a gente traz muito bilionário e tudo isso, mas a gente também tem um acesso a grandes celebridades, né? Total. Então, a gente já trouxe muita, então a gente vai misturando isso, né, e a gente, dentro desse nosso casting, a gente foi pegando coisas de fora do nosso segmento nerd, segmento de games. E aí, eu acho que talvez esse gênero de finanças no podcast a gente começou a construir. E aí hoje, cara, no meio do caminho apareceu o Flow, apareceu esse tipo de coisa bombando, então a gente começou a pegar várias referências também. Ou tu já tinha isso, ou por tu ter essa parceria tu conseguiu esses acessos? Bom, quando eu era assessor de investimentos lá atrás, como que eu crescia? Eu crescia através da indicação. E a indicação, quando a gente tá falando de princípio, né? Parece que não tem nada mais valioso e poderoso que uma indicação. E nunca vai mudar. E uma coisa que eu aprendi quando eu prospectava clientes para investirem no meu escritório era que se você pedir uma indicação para um estagiário, ele ia te indicar um estagiário. Se você pedir uma indicação para um analista, ele ia te indicar um analista. Se você pedir uma indicação para um CEO, ele ia te indicar um CEO.
porque eles andam num nível semelhante. Caraca, né? forte essa. Então, nunca peça indicação para pessoa errada. E aqui no podcast, a gente foi aos poucos subindo o nosso grau de acesso. Então, a gente geralmente pede indicações pro topo da lista do grau de acesso que a gente tem. É como, por exemplo, a gente foi gravar com o Paulo Guedes. Isso é game changer pra gente, porque ali abre um leque de possibilidades pra gente. A gente gravou com um CEO de companhia aberta. Ele indica outro CEO de companhia aberta. A gente gravou com um bilionário investidor. Ele indica outros bilionários investidores, né? A gente gravou com um best-seller. Ele indica outros best-sellers. A gente gravou com alguns dos maiores influencers do Brasil. Ele indica outros dos maiores influencers do Brasil. Então hoje, as minhas parcerias estratégicas elas foram feitas de forma segmentadas, assim. Até que hoje, eu acho que a gente tem acesso boa parte das pessoas que a gente gostaria Se de você não trazer. tem acesso, você tem acesso a alguém que tem acesso, né? Exatamente. A gente tá pelo menos a um contato dessa pessoa, né? Então assim, a gente conseguiu entrar no ramo da fama, então a gente consegue trazer pessoas que são globais, digamos assim, a gente consegue entrar no ramo de empreendedorismo e negócios, e eu acho que fazer esse mix de globais e pessoas de negócios transforma o Primocast em algo único. Cara, é isso, né? Você consegue conversar com o Neymar e com o Whindersson e com o bilionário e o Isso. gestor de fundo na mesma semana, né? Então, Exatamente. Então a pessoa vem aqui e fala, caralho, Neymar, mano. Aí depois, caralho, Paulo Guedes no outro. Paulo Entendeu? Guedes, pois é, que é tipo bonito fazendo. E o bacana é que a gente faz perguntas diretas, polêmicas e sobre grana, mas a gente se diverte ao mesmo tempo. Cara, acho que se fossem parcerias, acho que eu diria isso. Legal. Porque tem um lance que tu falou aí que parece simples, mas não é tão simples no dia a dia, pelo que eu vejo, é o lance de pedir a indicação. Todo mundo sabe que a indicação é bom, mas pouca gente tem um playbook de pedir a indicação. Né? Lá no meu processo de Inside Sales, por exemplo, recentemente eu comecei a falar assim, galera, a gente faz, sei lá, 800 reuniões por mês dentro do nosso processo. Será que se eu pedisse uma indicação para cada um, eu não consigo fazer mais 800 reuniões de graça? Só pedindo a indicação pro cara. E aí a gente fez, sei lá, 100 mil no primeiro momento que a gente fez isso, depois 400 mil com isso, com CAC zero, teoricamente, porque é um lead que eu já paguei, só por ter o ato de pedir a indicação, né? Cara, isso é muito massa, porque eu tinha uma técnica para pedir indicação que ela era infalível, mano. Era a técnica Fazia parte do teu playbook de assessor. Fazia. E assim, ela me dava o hackzinho. O hackzinho. Eu falo assim que eu já começo arrepiado. Eu já fico empolgado. O hackzinho. É tão bolado esse negócio do hack, vocês ficam me zoando, mas eu tenho um Evernote que deve ter umas 7 páginas que é só de hacks. Não tô zoando. Faz um Porra. e-book. Inclusive, pra acessar isso, link na descrição. Exato, aqui. arrasta pra cima, me segue lá no Fernando Miranda 777. Se o episódio pra ter 10 mil ouvidas, o Fernando libera. Eu libero o de não libera de jeito nenhum. Cara, olha. Isso aí. Porque eu gero escassez, entendeu? Pra depois. Entendi. Hackzinho esse. Hackzinho. Não, cara, assim, ele era infalível, né? Só que era pessoal isso daí. O negócio da indicação é que você precisava gerar uma matemática que você conseguisse gerar mais leads, né? Do que você gastava, digamos assim, né? Então, eu fazia uma reunião com a pessoa e quando chegava o timing correto de pedir a indicação, que era no meu caso quando existia um sorriso ou quando a gente tinha fechado alguma coisa, né? Eu fazia uma técnica que parece besta, mas ela sempre funcionava. Eu pegava um papel em branco, tipo esse que tá na sua mesa, pegava uma caneta, eu não fazia contato visual. Isso é muito importante, cara. Eu não fazia contato visual. Eu só olhava na hora, eu falava assim, cara, vem cá, você não consegue me indicar umas 2 pessoas pra eu dar uma ligadinha não e apresentar meu trabalho, cara? Pô, me passa, por favor. E, cara, eu já tava aqui, eu fazia 1 ponto. Nossa, o cara ficava muito sem graça. Putz. Só que aí tem o hack 2. Eu pedia 2 pessoas, né? Aí eu, tá. Aí ele ia falar 2, eu tá. Aí eu fazia assim, ó, 3, o que mais? E eu continuava. Caralho. E aí quando eu chegava num número X, eu falava, cara, peraí. Cara, que foda você passar isso daí, meu. Pô, será que você não consegue passar mais? Cara, isso é muito foda pra mim, de verdade. Você não consegue abrir seu celular, não? E eu fazia isso. E qual que é o problema? As pessoas acham que às vezes é cara de pau, né? E talvez tenha um pouco de cara de pau. Mas funciona, cara. E se você tiver um bom produto, É isso que eu ia falar. é bom, né? Então, cara, eu comecei a aprender a fazer isso também nas redes sociais. E foi isso que me fez crescer, né? Então pensa assim, muitas das pessoas que eu conheço hoje, conheço no sentido de pessoas que me encontram na rua e tal, eu falo, porra, que legal, cara. E aí, de onde você me conhece? Cara, quase todo mundo é. Puta, eu participei de um desafio lá, um negócio assim, né? E o desafio é a indicação na prática. O desafio, assim, ele tem uma coisa extremamente importante, que é quando eu geralmente faço live seguidas sobre um determinado ponto, sobre um determinado tema, e eu sempre num comentário, né, numa descrição, eu coloco uma frase final que é a seguinte: marque aqui a primeira pessoa que vier na sua cabeça e que deveria ter participado disso com você. Eu já fiz vários testes A, B, C, etc, de marque todo mundo, marque não sei o que lá. Marque a primeira pessoa que vier na sua cabeça, sempre funciona. Essa é a indicação nos dias de hoje. Então eu misturo as minhas postagens entre postagens que me gerem indicações
e postagens que me gerem engajamento. E tem uma vantagem que o público provavelmente vai ser qualificado, porque a pessoa que já tá te seguindo vai trazer uma pessoa parecida com ela. Se você já tem um público qualificado, é melhor uma pessoa... Então, o Denner, por exemplo, tem um público muito grande de empresário. Você fala assim, marque aí alguém que você acha que deveria ter visto esse conteúdo. Provavelmente o empresário vai marcar outro empresário também, porque aquele conteúdo vai funcionar para eles. É o lookalike. Exato, é um lookalike no dedo, entendeu? E isso é muito legal. Exatamente. Então, indicação para mim é show. Esse hackzinho é bom, hein, galera? Boa. Tá no meu playbook agora. Cara, um lance que a gente tinha conversando com o Perrucho, e que era até a minha motivação pro podcast, era o lance de ganhar dinheiro sem ficar famoso. Tu acha que... Qual é a tua visão sobre isso, assim? Vale a pena? A gente vinha conversando isso no carro, eu e o Fernando, que... Parece muito óbvio, né? Que é legal, ficar famoso faz dinheiro, mas tem formas de eu fazer dinheiro, obviamente, sem necessariamente ficar famoso. E eu tenho vários ônus em ficar famoso, né? Mas isso que a gente das pessoas que têm muito dinheiro não são famosas, eu acho até. Muito provavelmente. Ninguém sabe quem que é o top 10 Só dos que milionários. a fama, ela te dá algo que o dinheiro não pode comprar, às vezes, que é o poder. Do acesso, de falar assim, cara, a gente tá vindo do almoço agora, deve acontecer isso direto. E, a gente andou por umas 20 pessoas. Das 20, todos os grupinhos, alguém falou assim, ó, é o Thiago Negro ali. Olha só, a fama, ela tem alguns momentos, né? Ela tem um momento do deslumbre da fama, ela tem um momento em que a fama é muito boa, ela tem um momento em que a fama ela é ruim, e tem um momento em que a fama é péssima. Porque tem o dobro de pessoas que estão investindo naquilo ali 100%, não tem plano B naquilo ali, né? E isso é muito legal. Porque muitas vezes a cabeça do empregado é, se der errado aqui, qualquer coisa eu vou fazer tal coisa, vou fazer tal coisa. Quando você é dono do negócio, você não tem mais plano B. Você tem que fazer aquilo ali dar certo O plano ou B dar é fazer certo. o plano A dar certo. Exato, não existe. Você tem que fazer aquilo ali dar certo, porque aquilo ali é onde você tá 99,9% do seu equity. Boa. Exato, exatamente. Pra concluir esse ponto, um lance que a galera pode ouvir assim, Roy Hunters, podcast marketing. Cadê a copy? Cadê a sacada sobre marketing? Mas o que a gente tenta falar aqui é que marketing é muito mais do que a propaganda, muito mais do que a campanha. Marketing é colocar o mercado em movimento, é tu olhar além só da propaganda, do negócio. Por isso que eu bati no lance do equity lá no começo, mal ou bem, porque isso ajuda muito o cara a construir um bom negócio. Esse é um bom marqueteiro, coloca o mercado em movimento e gera resultado para ele. Para finalizar, eu acho aí... Agora, só uma coisa, esse papo do equity, ele vai muito mais longe do que as pessoas estão levando hoje, cara. Viu? Falei, a gente fala Muito sobre esse mais assunto. Estamos muito mais longe, para. Muito, muito, muito. Assim, ó, vocês podem concordar ou não, mas não Você era falou, não era Já acabou. Acabou. É o segundo podcast, pessoal, pode abrir outra gravação. É que assim, não era muito se falado sobre equity no Brasil, na internet, marketing digital nos últimos 1 ano e meio, assim. E a gente começou a trazer muito esse assunto à tona, muito. A gente começou a falar muito sobre equity, cara, para, a gente tem que construir algo que seja equity. Cara, e aí, de repente, todos os caras de marketing digital começaram a falar de equity, cara. Mas Todos. estão falando besteira, muitos deles, né? Que eu vejo o cara falando assim, não, porque minha empresa vale 50 milhões, 1 bilhão, porque eu tenho 1 milhão de seguidores, logo vale 1 bilhão, entendeu? Sim, é porque o que eles fazem? Eles fazem uma análise errada de pares, né? Eles olham pro cara do lado, a Magazine Luiza fatura tanto, vale tanto, logo, se eu faturo tanto, eu valo isso também, né? Então, não faz nenhum sentido. Então, por isso que eu digo que o equity é um assunto que vai muito mais longe. Você precisa ter uma tese, né, cara? Você precisa ter pares, você precisa ser validado pelo mercado, né? Você precisa ter um tamanho de mercado endereçável grande, você precisa ter um diferencial, né? Equity não é só você pegar o seu resultado e multiplicar por 8, por 10, por alguma coisa, né? E o equity, ele é uma das coisas que eu acho que me dão mais tesão hoje. Pra mim sempre foi também. Entendeu? Só que o equity é um passo a mais, né? Se eu soubesse desde o começo, eu teria preparado meu negócio diferente, a gente estaria em outro momento. Como eu não comecei meu negócio pensando em equity, a gente foi fazendo um shift, né? Mas as pessoas deveriam construir os seus negócios. Eu ouvi uma vez um negócio muito legal no episódio de franquias que a gente gravou. Qual que é o nome mesmo do rapaz? Era Rafael? Cara, ele falou uma coisa muito legal. Ele falou, toda empresa deveria nascer como uma franquia. Eu falei, cara, como assim? Ele falou, porque toda franquia... quando você vende uma franquia, você não te vende a franquia com todo um processo, cara. Você tem um manual, você tem o como fazer, você tem tudo, né? E se você precisa construir a sua empresa assim, entendeu? Construindo todos os processos para que ela rode sem você. Se ela rodar sem você, se você tiver uma tese de mercado. Então, eu não vou pegar minha receita e multiplicar por 10. Eu vou pegar minha receita e vou falar que eu tô dentro de um mercado de educação financeira. E hoje a gente tem 3,6 milhões de investidores, a gente deve chegar em 100 milhões de investidores daqui a X tempo. Então, olha o growth potencial, olha quanto market share a gente tem, olha quanto não sei o que lá, olha a nossa margem, né? Existe uma tendência secular de educação, de inflação, sei lá o quê. Então, equity é muito além.
do que as pessoas falam. E o negócio anda sem o cara, né? Eu tentei fazer isso a vida toda. Eu nunca quis fazer a V4 um negócio meu. Sempre foi a V4, além da minha personalidade. Quando a gente criou um canal no YouTube, a gente botou todos os sócios. Criei um programa de partnership. E aí, era serviço. Como é que eu vou escalar serviço? Eu fiz uma conversa com o Flávio, 5 anos atrás. E ele falou, muda aí, faz um software, porque consultoria não escala. E eu, mas não manjo nada de software aqui. Eu não vou conseguir fazer um software. E aí eu comecei a pensar, mas a WPP vale bilhões, a Accenture vale bilhões, a Big Four vale bilhões, os caras escalaram serviço. A XP é um serviço, né? Tem tecnologia, mas o core tá no serviço. E aí eu comecei o lance de franquia também. 4 anos atrás a gente criou, hoje tem 145 franqueados que conseguem atender 1.600 clientes, sem zero toque meu, 140 pessoas que trabalham para mim, não atendem nenhum cliente. E aí, mais recentemente, eu vendi um pedaço da empresa pro Rock in Rio, pro grupo Dreamers, para principalmente ter pensando no equity, eu pensei, eu preciso ter um selo, né? Não adianta falar que vale pra caralho se ninguém pagou. Então, os caras querem comprar... É aberto o valuation que vocês fizeram? Não, mas eu te conto depois. A parte mais legal do podcast acontece antes e depois, né? Depois, tem que gravar os antes e tem que depois ver os sócios, sabe? Mas, enfim, os sócios, o The Profit, né? Que é aquele documentário que filma os bastidores. Mas tu vai construindo as coisas, né? Eu criei um programa de partnership, tem 16 sócios. Tem um grupo de gestão, eu tô aqui, a empresa fica em Porto Alegre e eu não tô lá no dia a dia. E isso vai mostrando, ela anda. Sempre olhando pro lance do... E tem muito isso no livro que a gente tava falando, Outsiders, que ele fala que o trabalho... É um livro... Tu conhece o livro? The Outsiders? Vai gostar desse livro pra caralho. Você vai gostar desse livro pra caramba. Eu ganhei de presente, cara, e é um livro que o Warren Buffett indicou, diz que é o melhor livro de não sei o quê. Ele fala assim, quem é o melhor CEO de todos os tempos? Ele vai falar Jack Welch. E ele fala, Jack Welch é um bosta. Que ele só era avaliado com os peers de capital aberto. Se tu pegar os caras que não tinham capital aberto, ele era bem pior na operação. Porque as pessoas gostam dele porque ele era simpático, não sei o quê. Aí ele fala que o trabalho de um CEO é só alocar recursos, praticamente. Ele tem que alocar recursos, comprar empresa. Aí ele conta a primeira história, a história do cara que comprou a ABC, que deu a origem ao Bob Iger da Disney, que também levou a cultura de M&A de aquisição. Eu gosto muito do Bob Iger, cara. Tá vendo? Todo mundo a gente tá falando do Bob Iger. O Warren Buffett emprestou mais de $1 bilhão pra esse cara comprar a empresa que tava o Bob Iger, antes da Disney. Esse cara vai fazer grana com esse livro, hein, meu? Vai, o livro dele é foda. Mas aí que tá, né? Ele fala de geração de caixa, mas ele fala pra te não distribuir dividendos. Exato. Ele fala que o trabalho do gestor, se ele tá distribuindo dividendo, ele tá errado. O trabalho do CEO tem que gerar caixa, mas tem que reinvestir. Ou reinvestir no negócio, ou comprar negócios, ou recomprar ações. São as únicas 3 coisas que... Se o cara tá distribuindo dividendo, ele tá fazendo o trabalho dele errado. É que recomprar ação, de certa forma, é distribuir dividendo, né? Mas é que nos Estados Unidos você tem uma vantagem tributária e você tem que colocar isso. É isso que ele fala. Esse cara aí que deu origem ao Bob Iger, o Bob Iger se fez lá dentro, ele ficou 25 anos sem distribuir nada para os acionistas, só recomprando, fez a questão de 10 milhões, 100 milhões, a Disney, bilhão, que a gente conhece, porque a gente sempre vê que a Disney tá aí, né? Mas o business Disney cresceu pra caramba nos últimos anos aí, através de M&A, né? Comprou a Marvel, que todo mundo fala, comprou a George Lucas, comprou... O ponto é que isso vai sendo feito para construir equity. O cara pensa, ele conta, sabe, primeiro caso, esse cara aí, fala, o cara comprou para tirar concorrente, subir a barreira de entrada, que é coisa não pro cara botar mais dinheiro no bolso dele, é coisa que ele tá pensando, para mim construir valor, eu preciso fazer essas decisões. Ele tá aumentando o moat dele ali também, né? E é isso que eu queria ter concluído mesmo, que era o que eu vejo que todo cientista do marketing ele tem que olhar pro equity. Que é o que eu vejo que você tá fazendo também. Hoje, seu trabalho hoje no Grupo Primo é trazer gente boa, trazer bons negócios pra cá, e você até criou um programa, né? Você faz isso ao vivaço, de trazer bons negócios pro grupo, né? E aumentar o tamanho. Fazer um pitch da V4 lá depois. A gente marca. Sabe o que é podcast? Podcast é a melhor ferramenta de networking que tem. É o que o Danny falou. Sabe como é que eu faço podcast há anos? Sabe como é que eu comecei? Eu tava lá no comecinho, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e eu não tinha nunca acesso a key accounts, grandes contas. E pra empresa B2B é importante tu botar o selo lá. Trabalhei com Spotify, trabalho com a Arezzo. Pega muito pra conseguir pequenas contas. Eu não tinha acesso a ninguém. Aí vou criar um podcast, vou convidar o cara pra dar uma entrevista, ele vai topar, porque é uma entrevista, ele vai achar que é top. Aí eu me conectei com a Arezzo, sim. Foi o primeiro podcast que eu fiz, foi com a Arezzo, Sicredi, vários bancos com essa estratégia, porque o cara topa a entrevista. Pra mim foi parecido. Eu adoro marketing. A gente já teve essa conversa. Eu sou tarado com esse negócio. Eu falo, cara, que foda seria se eu tivesse um podcast que eu posso trocar ideia com várias pessoas falando sobre marketing um tempão e ainda produzir conteúdo que as pessoas vão gostar. E eu gostava da ideia, porque eu gostava de ouvir os podcasts de marketing e imaginar como se fosse tivesse lá na minha sala de estar, eu ouvindo a galera trocando ideia, entendeu? E eu acho que isso que é o mais legal, assim. Foi no dia que a gente gravou esse último aí, cara,
Cheguei do trabalho, assim, cansado. Pô, cara, vocês viram como é que eu cheguei lá, cara? Cheguei na reunião, falei, pô, tô morto, cara. Quando começou o podcast, fui empolgando. Voltei pra casa e trabalhei mais 3 horas, que eu tava tão empolgado, que eu cheguei, cara, nossa, que eu aprendi e tal. E a gente fica empolgado com aquilo, porque realmente ele te energiza. Você pega isso das pessoas, né? Você aprende, energiza e tal. Sabe um lance que aconteceu ao longo da minha jornada? Foi muitas parcerias estratégicas. Por exemplo, esse primeiro podcast que eu fiz, cara, deve ter sido, sei lá, 2015, e foi com o diretor de transformação digital da Arezzo. Cara, um lance que a gente tinha conversando com o Perrucho, e que era até a minha motivação pro podcast, era o lance de ganhar dinheiro sem ficar famoso. Tu acha que, qual é a tua visão sobre isso, assim? Vale a pena? A gente vinha conversando isso no carro, eu e o Fernando, que parece muito óbvio, né? Que é legal, ficar famoso faz dinheiro, mas tem formas de eu fazer dinheiro, obviamente, sem necessariamente ficar famoso. E eu tenho vários ônus em ficar famoso, né? Mas isso que a gente as pessoas que têm muito dinheiro não são famosas, eu acho até. Muito provavelmente. Ninguém sabe quem que é o top 10 Só dos que milionários. a fama, ela te dá algo que o dinheiro não pode comprar, às vezes, que é o poder do acesso, de falar assim, cara, a gente tá vindo do almoço agora, deve acontecer isso direto, e, a gente andou por umas 20 pessoas, das 20, todos os grupinhos, alguém falou assim, ó, é o Thiago Negro ali. Olha só, a fama, ela tem alguns momentos, né? Ela tem um momento do deslumbre da fama, ela tem um momento em que a fama é muito boa, ela tem um momento em que a fama ela é ruim, e tem um momento em que a fama é péssima. Uhum. E isso geralmente acontece com todos. Isso a todo momento ou são fases, tu diz? São fases mesmo. Uhum. Eu conheço muita gente famosa, com raríssimas exceções, todos, geralmente, que já estão há mais tempo na fama, estão nos últimos graus, assim. Que é de péssimo. Que é de péssimo. Cara, é claro que tem coisas muito boas da fama. A fama te abre qualquer porta, né? Uma vez um amigo meu citou sobre um livro sobre coisas que as mulheres gostam nos homens, né? E o dinheiro é o 6º item, por exemplo. O primeiro item é o poder. E o segundo é a fama. Né? Então, esquecendo se isso tem a ver com mulher ou não, a fama, ela te dá muita vantagem em muitas coisas, né? Então, você tem uma pessoa que é bonita, você tem uma pessoa que é rica e o outro que acabou de sair do Big Brother. Você fala, cara, olha aquele cara lá! Ele é famoso, né? E o famoso tem acesso a qualquer um, ou a muita gente. Então, a fama é muito bom, te abre muita porta. Qual que é o ponto? Se eu pudesse ter o mesmo resultado que eu tenho hoje sem ser famoso, eu abriria a mão. Com certeza. Porque você começa a ter muito mais downside. Total. E o problema é que em algum momento vai acontecer com você o sair da moda. E eu tenho amigos e colegas que já passaram por isso. E isso é muito doloroso. Por mais que às vezes você não curta muito, é tipo aquela criança com a sua bola, né? Você é uma criança e tá com um brinquedo e aí você nem brinca mais com ele. Vem outra criança e pega o brinquedo. E aí a criança fala, porra, é meu brinquedo, devolve. Eu quero brincar com ele, eu ia brincar com ele agora. Né? Ótimo exemplo. E quando você se acostuma com a fama e você entra no restaurante e os caras, eles te dão benefício, não quero cobrar, não sei o que lá, toma esse presente. Cara, eu fui semana passada no shopping, bicho. Eu fui com o meu irmão, eu tava almoçando com ele na praça de alimentação, e aí veio um cara e falou, pô, primo, desculpa, vamos tirar uma foto? Eu falei, não, claro, vamos. Aí eu levantei, vamos tirar uma foto. Nisso, formou uma fila, cara. Veio umas 8 pessoas assim. Tem uns 8 olhando, esperando alguém ser o primeiro. Falei assim, porra, agora que ele veio, eu também quero. Aí eu falei, beleza. Aí começou a tirar várias fotos e tal. E aí veio o último, ele falou, toma isso aqui, pum. Cara, um bolo de dinheiro. Sério? Que isso? Eu falei, caralho. Obrigado. Caralho, top, valeu. Só que esse tipo de situações... Precisando. O fato de você ter Pagar o almoço aí. O 25 mil reais. Ele gravou mais um episódio do 1 milhão ali na praça de alimentação mesmo. Ali. Mas o fato de você ter uma certa fama te faz pensar 2 vezes em tudo que você faz. Claro. Porque tudo vira um gesto, entendeu? E eu olhei assim, eu falei, cara, será que tem alguém filmando? Não é possível. Eu falei, mas mesmo assim, eu falei, porra, não, cara, relaxa, não precisa. Toma. Ele falou, não, é seu, por favor. É gratidão. Eu falei, caralho, não, de verdade, cara, toma aqui. Ele falou, não, de verdade, eu quero te presentear com isso, porque não sei o que lá. Ele deu um puta pitch. Cara, eu não podia negar, porque acho que ia ficar chato com ele. Não, mas isso é legal, você tem que aceitar, porque o cara, ele tem aquela coisa de... Tem algumas pessoas que não me conhecem, mas que eu tenho uma gratidão tão grande que se o cara vender qualquer coisa, eu compro, por causa de gratidão. Exato. E aí, só um parênteses aqui sobre gratidão, o gatilho mais poderoso que existe pra mim é o gatilho da reciprocidade. Com certeza. É o gatilho que eu ativo há alguns anos e funciona sempre. É um princípio, né? E existe desde sempre. Então, é uma base que funciona em qualquer momento e funciona sempre. A reciprocidade leva a lealdade. Então, por exemplo, um dia que o primo fizer uma plataforma de investimentos, se eu for assinar de alguém, eu vou assinar do primo, porque já tem muitos anos que eu tô consumindo. Legal. Então, aí, nesse caso, aí eu peguei, só que eu falei, caralho, ele ativou em mim a reciprocidade. Porque eu falei, cara, vem cá, anota meu e-mail. Eu falei, você já assina a Finclass? Ele falou, não. Eu falei, sério? Tá bom, então me dá seu e-mail. Eu falei, pô, eu vou te mandar um presente. Pô, eu vou mandar pra ele uma assinatura da Finclass. Mas olha só, ele ativou a reciprocidade em mim. Mas entendeu? A situação em si era
Estranha, né? Esse era o ponto da fama ali, né? É estranha, né? Esse é o ponto. E aí, qual que é o negócio? Você se acostuma com isso. Só que tem uma hora que você cai da hype, né? E aí, por mais que seja chato, as pessoas param de te tratar assim. Então você fala, porra, mas caralho, será que eu não sou mais ninguém? Será que não sei o que lá? Então tem esse tipo de coisa que aparece na sua cabeça. Questionar um pouco ali também. Isso. Né? O ponto é, como eu vim do mundo dos negócios e não fui uma pessoa que vim buscando a fama, etc., eu tô muito mais preparado pra isso. Mas um dia vai acontecer, né? Agora, as pessoas que eu conheço que passaram por isso, cara, entraram depressão, é foda isso. E também uma coisa que eu vejo muitas vezes é que tem dois tipos de fama, né? Você tem uma fama num nicho sobre uma coisa de negócio, né? Você já virou mainstream, assim, você já é conhecido nacionalmente, mas ao mesmo tempo, você não ficou famoso por postar a sua vida, mostrar os seus cachorros, Exato. Você faz isso também. Mas tem gente que não. A vida do cara é a razão que ele é famoso. Uhum. E aí, muitas vezes, aquilo ali vai perdendo relevância e o cara fala, pô, eu não sou. O cara virou um reality e o reality ficou chato. Exato. E no seu caso é uma empresa que você tá ali. Na verdade, o legal é ver você construindo a empresa em volta disso, né? Exato. Cara, eu tava almoçando com a Sara do BBB ontem. E aí, imagina a situação dela. Ela entrou no Big Brother com 15 mil seguidores e ela saiu do Big Brother com 6 milhões de seguidores. Ela não teve um período de amadurecimento. Do nada, ela saiu e precisou... Cara, pá, choque na hora. Só que é muito diferente com a gente, né? Foi devagarzinho, nem sentiu, né? Exato. E não é só isso, né? Começa a ter uma perseguição, uma coisa bizarra, tipo, coisa que não tem nada a ver com a gente. Ela tava falando de casais e chipar com não sei quem. Então eu falei, que porra é essa, cara? Não, mas eu chipo, não sei o que lá e tal. É muito complexo, né, E a pessoa deve sair do Big Brother com aquela sensação de... Cara, eu tenho que aproveitar esse momento e fazer todo o dinheiro que eu puder, porque eu sei que não vai durar o hype. O cara sabe que aquilo ali não vai ser pra sempre. O lifetime é muito curto. Exato. No seu caso, você tá construindo uma coisa a longo prazo, que o que você já vislumbra é que vai melhorar todo dia. Ele vai sempre melhorar, porque você não teve uma cartada. Você não foi no Danilo Gentili e ficou gigante porque você fez isso. Você foi crescendo até o ponto que você tava no Danilo Gentili, né? Então é uma coisa que aconteceu mais naturalmente. Exatamente. E na conclusão, tu acha que o cara que tá te olhando hoje, olhando em retrospectiva a tua trajetória, é melhor ele encontrar o caminho que não leve à fama, mas leve ao resultado? Ou é mais rápido e mais provável tentar a fama? Não, é mais rápido via fama, com certeza. É muito mais rápido via fama. E provável? E provável também, pra mim, né? Talvez eu esteja enviesado, né? Porque eu trilhei esse caminho, né? Eu acho que é mais provável esse caminho, só que em algum momento, talvez você repense e fale, puta, talvez eu devia ter ido por outro caminho, né? Que não me expusesse tanto, porque o problema não é você, o problema é sua família e esse tipo de coisa, entendeu? E cara, é foda, porque como a internet hoje vive de clique, tá cagando pra como se sente ou qualquer coisa, né? Eu acho que tem mais uma coisa que pra quem tá tomando decisão que é importante, que é uma coisa é usar a fama como meio pra chegar no resultado, outra coisa é ter a fama como resultado. Já me perguntaram isso, falaram, João, por que você não faz alguma coisa sua, não sei o quê, eu sou sempre bastidor dos negócios. Eu falo, cara, porque nesse momento da minha vida eu tô mais preocupado em resultado do que fama. Talvez no futuro isso mude, mas agora esse caminho é um caminho mais provável de atingir meu resultado. E ter essa clareza, eu acho que impacta muito na decisão, cara. Que, assim, tudo tem ônus e bônus. A fama tem muito bônus, tem muito ônus. Se o resultado for mais importante do que a fama, talvez a sua decisão seja diferente. Agora, se a fama for o resultado a ser alcançado, é outra história. E a maioria das pessoas eu sinto que elas confundem um pouco disso ou se enganam. Sim. Ter essa clareza é importante. A fama talvez seja... Talvez não, né? Provavelmente é o meio, não o fim. Quando ela vira o fim, que talvez seja quase uma droga, né? O pessoal fala, eu só falo a mesma coisa, o pessoal fala assim, cara, por que você não vira guru de lançamento? Olha os caras ganhando dinheiro pra caramba aí, tá? Eu não gosto de ser guru de lançamento, eu gosto de fazer lançamento. Tá começando a gostar, mas eu acho... Não, mas é que é o negócio. Eu só comecei a postar porque o pessoal lá do Roy Hunters falou assim, cara, você tem que ter um Instagram, você não tá parado, você não posta nada não, mas eu acho que aí existe uma parte que é verdade e uma parte que é migué. Eu acho que uma parte é migué. Muita gente fala, não, mas eu não queria, tal. Não, acho que não tem que me expor. Acho que muita gente só fala isso por causa de insegurança. Pode ser. No sentido de que, porra, eu não sei se eu daria certo. Então, não sei se eu vou tentar. O meu caso, eu acho que tem mais a ver com o que acontece naturalmente pra mim. Pra mim é muito mais fácil de eu entrar num call de estratégia e falar durante horas e bolar um lançamento e conversar sobre marketing e tudo mais, do que puxar o celular e gravar um stories. Mas é porque tu não tem o hábito, né? Tá o tempo fazendo então, isso. Então, pode ser que seja só um hábito que eu tenha que desenvolver. Mas hoje eu gosto muito daquelas coisas que go with the flow, assim, que são fáceis pra você ir fazendo, que você gosta do processo de fazer. Se eu pegar o celular pra mim e gravar um stories, ai meu Deus, eu tenho que gravar um stories. Não é uma coisa que eu vou gostar tanto e vou querer fazer durante tanto tempo quanto, por exemplo, trocar ideia sobre o marketing aqui. Sim. Então eu descobri o meu meio de conversar, que é podcast, que eu só posso trocar aqui ideia de marketing. Agora, cara, uma coisa que eu acho interessante, em algum momento vocês puxaram umas pautas assim, acho que o mercado tá mudando muito, e eu acho que, cara, os próximos bilionários serão influenciadores digitais, cara. Eu vi você falando disso, eu também acho. É assim, você tem o que a maioria das empresas gostaria de ter, que é a distribuição, né? E
E uma coisa que eu acredito é que as maiores empresas são grandes não porque tem um ótimo produto, e sim porque tem uma boa distribuição. Né? O McDonald's não tem o melhor hambúrguer do mundo. Mas eles não têm a Domino's não tem a melhor pizza do mundo. E é maior também, né? Os maiores bancos do Brasil não são os melhores também. Petrolíferos. Às vezes o Starbucks não é o melhor café, não sei. Pra mim não é, mas assim, volta a dizer, a capacidade de distribuição, né? Exatamente. E quando você tem uma máquina de distribuição em que você não precisa colocar mais tanta ficha, caralho, você tem um monstro, entendeu? E aí você tá falando que a forma mais fácil de criar uma distribuição é através da sua fama, da influência, de você ter... Eu acredito que é através da sua marca pessoal, porque as pessoas... Pensa assim, se as pessoas se conectam muito mais com pessoas, claro, é muito mais fácil você crescer como pessoa do que você montar um Instagram ou alguma coisa comercial. É foda. E aí, eu cheguei lá, depois de muita conversa... Ele falou, porra, Nigro, tá bom, vai, vamos lá. A gente fez uma live, abrimos o Instagram dele, porra, num dia, 100 mil seguidores. Pá! Meu Deus. Quando a gente fez um desafio junto. E aí comecei a fazer isso várias vezes com ele. E aí ele pegou vida própria, né? E hoje ele tá com, sei lá, 600, 700 mil no Instagram. E aí eu comecei um movimento, quase que de propósito mesmo, propósito, né? Não de propósito, de que foi, porra, eu preciso trazer grandes empreendedores pra compartilhar conteúdo de verdade. Eu comecei a abrir o Instagram de vários. Aí cheguei pro Birman, falei, Birman, você tá louco. Abri o Instagram dele. A gente começou a abrir o Instagram de um monte de gente, da MRV. E que é foda, porque aí você tá tendo acesso a um conhecimento que antigamente, sei lá, 10 anos atrás era quase impossível de se aprender com um CEO de uma grande empresa. Você teria que pagar uma fortuna ou trabalhar pro cara. O Abílio, cara. Abílio Diniz. Falei, Abílio, vem cá. Aí a gente foi, explodiu, entendeu? Foi muito bacana isso. Esse movimento que não existia antes. Por isso que eu digo que é muito mais fácil aprender hoje. Sim, com certeza. E aí uma dúvida, por exemplo, vamos imaginar que Thiago Nigro, aquela clássica, né? Começou do zero, cara, você quer abrir um negócio que não seja um negócio digital, tá? Que não seja digital? Que não seja digital, um negócio comum, mas que você quer usar estratégias digitais. Onde você vê que existe oportunidade aqui? Sei lá, você quer vender esse uísque que tá aqui na mesa. Você ia fazer review de uísque, você ia criar um canal... Mas sem usar estratégias digitais? Não, pode usar estratégia digital, mas não um negócio... O seu produto não é digital. Seu produto não é digital. Tem que vender o uísque. Legal. Uma marca de roupa. Cara, perfeito. Perfeito. O pessoal da V4 já anota aí pra estratégia da Exato. Eu iria construir conteúdo do mesmo jeito que eu construo hoje. Mas eu iria construir um conteúdo em que eu pudesse usar essa marca como um personagem, uma ferramenta ou uma solução. Assim, basicamente, o que hoje traz muito resultado, né? YouTube e Instagram. É isso que dá muito resultado. Então eu ia, cara, construir conteúdo da mesma coisa que eu faço, do mesmo jeito que eu faço hoje, mas eu ia trazer um personagem pra cá, entendeu? Com uma solução pro conteúdo que eu produzo. Agora, se eu pudesse escolher o produto, né, que acho que isso seria muito importante, sim, eu escolheria um produto que hoje tem uma alta margem, que tem muita demanda. É isso que eu ia tentar buscar. E que seja escalável, imagino, né? Que é uma coisa que você preza bastante, né? E, cara, eu tentaria, pegar alguma coisa que não tivessem custos logísticos muito altos. Sim. Porque a logística, ela acaba com esse tipo de coisa. Então, por exemplo, meu irmão, ele vende a palha italiana. Cara, é muito difícil um produto de ticket baixo, né? Então eu pensar em algo que tivesse ticket alto, ou que fosse vendido em pallets, ou alguma coisa assim. E não algo que tivesse um ticket baixo. Senão, seria foda, cara. Isso é uma coisa que eu sempre sofro, porque eu sou naturalmente inclinado a gostar de negócios físicos, assim. Eu gosto de hamburgueria, eu gosto dessas paradas, a gente fica zoando aqui, né, da hamburgueria. Mas eu vejo como a estratégia digital poderia ajudar, né? Tem N estratégias digitais que você pode fazer pra escalar um negócio físico. E aí eu lembrei do Netão da Bom Bife, não sei quem conhece, que o cara, ele é dono de um açougue, e ele começou a fazer review de carne, ensinando a preparar as carnes e tal. O cara tá com 1 milhão de seguidores. Só que o que aconteceu? Conteúdo hoje dá mais dinheiro pra ele do que o próprio negócio de carne. Né? E tem uma outra coisa que eu acho que é importante em negócio digital, hoje ainda os negócios de base digital, né, de produtos digitais, eles ainda toleram muita ineficiência operacional. Eles ainda toleram, porque a margem ainda tá grande, porque ele cresce tanto que mesmo quem é mais ou menos vai crescer e esconder ineficiência. E a maioria dos negócios que são de base física, né, eles já não toleram ineficiência operacional. E à medida que você ganha escala, essas ineficiências elas vão ficando cada vez mais, elas vão ficando maiores. Né? Então tem sim esse problema de talvez virou, tipo, vou dar palestra, que palestra me ajuda a conseguir cliente para consultoria. Você tá ganhando mais dinheiro com palestra que consultoria, você vira palestrante e não consultor, por exemplo. A XP começou com a educação, mas você tem esses palestra, problemas também no negócio físico de, cara, se você não tiver uma eficiência operacional muito boa, é possível que você quebre. E-commerce, isso é muito fácil de acontecer. Quebrar porque fez um marketing tão bom que a operação não deu conta. Fluxo de caixa descasou, deu furo de estoque, deu essas coisas. Será que esse cara aí, por exemplo, das carnes, que ele fazia um negócio de carne, começou na internet por causa de negócio de carne, e aí ele, eu vou fazer palestra porque eu ganho mais dinheiro, ele não morreu no lance da fama ficar muito sexy, porque o palco é sexy, e o cara, vou virar palestrante, é muito mais legal
do que eu melhorar meu modelo de negócio e potencializar ele mais. Porque a XP começou com o negócio de educação, a gente mostra lá 1 milhão de seguidores, e ainda o negócio da XP é muito maior do que o negócio Mas de é fazer porque é um palestra. negócio muito mais escalável do que açougue. Mas aí ele poderia repensar o modelo de negócio, o JPS não ganha dinheiro. É que o problema é que os influenciadores que fazem isso, eles e falam, nossa, agora eu ganho muito mais dinheiro fazendo isso do que aquilo, é porque eles não participam do negócio num stake societário. Que senão isso não aconteceria. Então o maior erro das empresas é negligenciar e trabalhar mal os influenciadores digitais que vendem os seus produtos, porque você perde os grandes, entendeu? Então pensa assim, ó. É que nem o barbeiro da barbearia, que tu perde e leva os clientes. É o influenciador que a empresa deixa sair fora. Então assim, uma coisa que eu aprendi com a XP foi o esquema de partnership, né? As pessoas boas precisam estar comigo. Pô, se eu tenho uma empresa bacana e a gente é uma puta escola aqui, pô, se o Kaique e o Lucão quiser sair, eles saem e começam a fazer milhões. Então eles precisam estar aqui, precisam se desenvolver bem, precisam ser sócios do negócio. Caralho, sai daqui, Kaique, não é pra você ouvir isso. Né? Acabou de falar que vai chegar um aumento, Caicão. De Então, nada. Assim, é natural que isso aconteça, né? Então assim, porra, eu tenho uma pessoa que é incrível aqui, ela vai ter que virar sócio, né? Então, eu acredito muito na educação. Não na educação como algo educacional para vender um curso de educação, né? Mas eu acredito que a educação, ela te dá transparência. A educação, ela te dá poder de crítica. O que é crítica? Crítica, se você for procurar na etimologia da palavra, ela significa separar, tá? Então é basicamente um filtro. É quando você separa lá o joio do trigo, não sei o que. Isso é crítica, né? Então quando você dá educação, você dá o poder de crítica às pessoas. E elas tomam melhores decisões. Foi assim que a XP cresceu, ensinando a investir, e você tomava decisões bacanas e saía do banco na época, né? Então, o que eu faria hoje, se eu fosse começar algum produto físico, seria buscar um produto que realmente é bom. E eu buscaria uma estratégia educacional. E eu criaria uma legião de educadores nesse segmento. Pra comercializar. Pra comercializar. Então pega o uísque. Pega o uísque aqui, cara. Você conhece algum influenciador de uísque? Eu não conheço. Conheço o Thiago. Conheci nos Estados Unidos. Tu sempre fala desse uísque aí. Mas não tem, por exemplo, um Thiago Negro do uísque. Que sai do uísque. E olha que eu Entendeu? gosto de uísque. Que sai do uísque. Eu também. Você não tem isso, sei lá, porra, pra action figures. Não sei. Café, que é um Pra negócio café. mais óbvio. Porra, café, Café é entendeu? um negócio que todo mundo toma. Pensa assim, ó, como que é o nome lá da galera que tá ganhando uma grana lá? Do chá? Desinchar. Desinchar. Caralho, desinchar, mano. Então assim, qual que é o ponto? Quando você contrata um influenciador pra falar da sua marca, você paga lá um valor. Pô, você paga 10 mil, 5 mil, 50 mil, 100 mil. Porra, mas quando o cara começa a dar palestra, ele vai ganhar muito, muito mais se ele for bem sucedido. A não ser que ele seja sócio do negócio e tem stake milionário lá dentro. Aí você tem ele leal e alinhado. Então, cara, eu como tenho um know-how de produção, iria criar uma legião de educadores nesse segmento, usando Sócios. todos os instrumentos que a gente tem, iria criar esquemas para que eles pudessem virar sócios, Tá. né? E que eles fossem do grupo. E não Mas que fossem separados. Esse stake milionário, tu tá falando do equity, não necessariamente Exato. fluxo de caixa. Que são as que a galera não se liga, que era o ponto do meu começo aqui do podcast, onde eu queria chegar. Salve, salve. Mas é ver o ponto de educação, né? Outro lance Não da- é fácil entender isso Total. mesmo. Mas um lance que eu vejo de vantagem na educação, eu tenho 700 e poucas pessoas lá na V4, só no meu escritório tem 140, e eu vejo que a minha escola, que eu tive que criar, Mas você tem 700 funcionários? 700 que trabalham na rede, 140 que trabalham pra mim. Ele não tá? acredita tá. em CLT nem em pagar imposto. É, tem várias. Tem várias. Então não pode falar com o Mas que trabalham exclusivamente na V4 são 700 e poucas pessoas. No meu escritório, Cara, pra mim, time do que isso daí? Quanto que é atendimento, saque? todo mundo. Porque a gente é um serviço de marketing digital. Ah, tá. Então é todo mundo saque, então. Todo mundo atende o cliente, faz as Não, campanhas. são a gente é uma- marqueteiros. são marqueteiros. 700 marqueteiros. São 700 cientistas É do que marketing. é uma rede de franquias, né? 700 inclui as pessoas nas são franquias. ali. 150 Eu gosto de falar que ele é- escritórios. ele Não, você tá XP. incluindo os franqueados. Sim, Isso, ele é como se são fosse Não, XP é 140 diferente. do- É igual você falar, a XP inclui os agentes autônomos. Exato. Pra Sim, ele sim. é como Pra se mim, ele assim. é XP do marketing Mas- digital. Assim, ele tem várias tem vários 140 assessorias. escritórios, presta serviço mais digital para 1.600 clientes. Mas o ponto é que é o quê? Por que que é importante colocar eles na conta? Porque para mim a educação, mais do que um motor de vendas, que com certeza é, ele é uma máquina de formar pessoas. Mas o lance do time, eu vejo que muitas pessoas que nos veem, e até então, time enxuto, muitos dinheiros, muitos milhões, não sei, eu não sei quanto, e agora tu tá num caminho de montar time, fazer o negócio ficar profissional, estruturado, mas muita gente tem medo disso, de dar espaço, de montar E o devia time. ter mesmo. Por quê? Porque, Porque eu tô arrependido, tô querendo que demitir a Não. galera toda. com certeza não. Zero arrependido, muito feliz. Mas é porque tem umas mentirinhas que as pessoas contam, né? As pessoas falam que empreender é acreditar, né, cara? Empreender é mindset, vai pra cima, vai dar certo. Para com isso é bullshit. Não é isso. A realidade não é essa mesmo. Dói. Você vai se fuder pesado. Crescer time é difícil. Reter pessoas boas é difícil. Procurar gente boa e trazer é difícil. Tudo é difícil. Então, cara, só tô dizendo que as pessoas difícil, não devem achar que, não, então beleza, eu vou crescer meu time. É complexo pra caramba, Não, cara. complexo pra caralho. Você Mas precisa vale a pena? realmente estar decidido. Empreender é mastigar vidro olhando pra abismo, diria Elon Musk. Na maioria das vezes, não. Uhum. Na maioria das vezes, não. No nosso caso, sim. Mas na maioria das vezes, não.
As pessoas que eu conheço que cresceram no time, a maioria se ferrou. Não é que é ruim crescer time, é porque é muito difícil mesmo. São skills... Assim, a pessoa, ela tem um puta resultado. E agora ela acha que ela é muito incrível. Mas ela não é. Ela é muito incrível fazendo aquilo. Uma coisa é tu ser um bom executivo, outra coisa é tu ser um bom gestor de times, formar pessoas. Exato. É completamente diferente. Então, pô, você é incrível, você vende pra caramba no Instagram, você não sei o que lá. Aí você fala, sou empreendedor. Você não é, cara. Então, Entre nós, você não é empreendedor. As pessoas hoje, no marketing digital, todas acham que são super empreendedoras. Cara, elas não são, bicho. Elas não são, elas são autônomas, basicamente. Não são empreendedoras. Autônomas. Ser empreendedor é muito diferente. Até boas vendedoras, dependendo, mas não bons empreendedores. Eles não têm como escalar o negócio deles ainda. E às vezes é melhor se manter como tá mesmo. Como que tu avalia? Acho que talvez não é nem ser empreendedor, né? Eles não são bons empresários. Os caras não sabem ter uma empresa que é a estrutura ali. Beleza, é isso mesmo. Como é que tu avalia se vale a pena ter ou não ter o time? É quando ele se autoavalia e vê, cara, na verdade eu não sou empresário, sou mais um empreendedor autônomo? Não, é que assim... Não tenho um bom plano. O que eu entendo é, você ser um bom líder é muito diferente de você ser um bom gestor, tá? Então, no meu caso, eu sempre fui um bom líder. Ou seja, eu sempre consegui alinhar as pessoas com a minha visão. As pessoas sempre acreditaram na minha visão. Na palavra. Exato, assim, isso foi sempre bom. A gente sempre foi muito bom nisso. Mas eu não era um bom gestor. Legal. Né? E eu tive essa clareza. E se você, pelo fato de ser um bom líder, você acredita que você é um bom gestor cegamente, você vai cometer muitos erros. E quando você entende que, poxa, peraí, eu não sou um bom gestor, eu preciso me desenvolver, você começa a trazer pessoas que são boas para te ajudar nisso. Animal. E a gente precisa entender o seguinte, o CEO da empresa, ele não é o dono da empresa. Então, o CEO da empresa geralmente trabalha para o dono da empresa. Total. Então, você precisa ter um CEO que ele consiga fazer o papel de gestão muito boa com o seu time. Né? São duas coisas completamente diferentes. O recado simples aqui é o seguinte, cara, se você é um puta líder, mas você de fato não é um bom gestor, ou você tem dúvidas em relação a isso, ou você vai devagarinho, ou você traz gente para fazer esse papel junto contigo. E não tem problema. Se você não conseguir fazer isso, é porque você tem um grau de ego muito alto. E o ego vai acabar com você nos negócios. Mais cedo ou mais tarde. Né? Que é uma coisa que eu aprendi na prática, assim. Eu sempre tive bons resultados como marqueteiro, assim, fazendo campanhas de marketing, até que eu fui levado à rede de marketing, aí de repente eu tinha que preocupar com o resultado de 11 pessoas, e eu não tinha um mecanismo de gestão, eu não tinha, mesmo trabalhando como gestor, eu nunca tinha gerido tanta coisa, tanto budget e tudo mais. E aí que eu fiz? Eu parei de ler um pouco marketing e voltei para minha leitura para gestão. Já leu o Pipeline da Liderança? Não, mas eu li eu li que você me recomendou lá, o Good to Great, eu li o Gestão de Alto Impacto, agora eu tô lendo The Checklist Manifesto. O Pipeline da Liderança, ele fala dessas fases, né, que quando tu é executivo, tu aprende a dar resultados através do teu trabalho, que é o primeiro estágio da liderança, que é autogerenciamento. O segundo estágio é dar resultado através dos outros. Total. Que é completamente diferente, porque agora tu não tem mais controle, tem que fazer que o cara funcione, tem até um negócio que chama resultado. Síndrome de Peter, você conhece? Não. Síndrome de Peter é uma coisa que fala que as pessoas vão ser promovidas até a incompetência. Então, por exemplo, se eu sou um ótimo marqueteiro, aí eu sou elevado a coordenador de marketing. O pessoal, nossa, o Fernando foi um ótimo coordenador de marketing. Aí ele vai ser promovido a CEO. Chega um ponto que você vai ser promovido que você não está preparado. Você não dá mais conta porque você não se preparou. Porque o que fez você ser promovido não é o que vai fazer você performar bem. É amaldiçoado, não é promovido. Exato. A parada é assim, ó. Pegando o gancho do Denner aqui, que eu acho muito legal esse papo, né? Qual que é a escadinha, né? Geralmente a gente é um bom operador, operacional, né? A gente executa a parada. Vem aqui, eu executo. Vem aqui, eu executo. Só que para eu poder crescer, eu preciso virar um executivo. Né, um executivo que vai contratar outros operacionais. Então, pô, eu tenho uma barraquinha de hot dog, eu faço tudo, né? Eu faço hot dog, eu cuido do banco, eu compro matéria-prima. Quando eu viro um executivo, eu começo a contratar pessoas que cuidam das barraquinhas. O executivo ele vai se preocupar com isso. Aqui você já é um líder e é um gestor. O ponto é, você, para dar o próximo passo, isso é muito complexo, você deve fazer coisas diferentes. É quando você vira o estrategista do negócio. O estrategista é quando você tem outros gestores. E isso é quando você consegue... Isso é o que você deveria fazer se você não for um bom gestor. Então você precisa se preparar para isso. E, cara, é o que vai te permitir ter uma empresa muito grande. É o que vai te permitir escalar, né? E vale a pena. Exatamente. Nossa, é exatamente assim, o que eu tô passando, que eu tenho uma pessoa de financeiro lá que chegou pra mim e falou, cara, você tá revisando o e-mail que vai sair amanhã, você não pode fazer isso mais. Tem um coordenador pra fazer isso já, e é difícil a gente abrir mão dessa gestão, porque a gente fez até... O Naradon, né? Uma vez, ele me passou, né, o framework, a explicação dele, que ele falou assim, cara, você começa como operador, depois de operador. O operador é quem sabe fazer as coisas e vai lá, faz bem, entrega o resultado. Aí você tem um gestor, que é a pessoa que sabe falar para as outras o que elas deveriam fazer, aloca recurso. Aí você tem o líder, que é o próximo passo, que é a pessoa que inspira as pessoas a fazerem, que não é um cargo mais. Ser gestor é cargo, ser líder não.
né? Líder tem muito a ver com quem você é como pessoa. E você tem o último nível, que é quando você é líder de líderes. Que inspirar o seu estagiário a fazer alguma coisa é relativamente fácil. Inspirar o seu C-level, o seu CFO a seguir a sua visão, cara, é um desafio completamente diferente. Então você tem esses 4 estágios que quando eu peguei isso, eu falei, caralho, que foda. Porque, assim, tem um certo nível em que a sua incompetência, que o Fernando falou, ela não aparece. Que é, cara, putz, se a pessoa ela tá abaixo de mim, ela tem que me respeitar, meio que a misturar as duas coisas ali acaba indo. Na hora que você tem que falar com um par, você tem que falar com alguém que tá acima de você, mas já tá na posição super alta, ali que vira o jogo de verdade. Uma das coisas que eu vejo que dói muito no novo líder, que talvez é o cara que tá nos ouvindo, é que tu é o cara que tem que parar, olhar pro teto e não fazer nada. Tá pensando. E o cara tá acostumado a ser medido por ser o executor de tasks. Quantas tasks que eu fiz hoje? Não, agora tu não faz nada. Tu tem que olhar pro teto e ter a resposta pra contribuir com o teu time, pra eles conseguirem fazer as coisas, alocar recursos, pesquisa. Você vai ser mais pago pelas decisões que você toma do que pelo trabalho que você faz, né? Então você vai receber cada vez mais por boas decisões tomadas. É que é o que falam de gestão de alto impacto, né? O trabalho do gestor é recolher informação, tomar decisão. Recolher informação, tomar decisão. Siga o Roy Hunters no Instagram pelo @RoyHuntersOficial e faça parte do nosso exclusivo grupo no Telegram.